Fala, ordinário! Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, papai. Só basta falar português. Meu nome é Rafael Oliveira, aqui do meu lado meu irmão Gabriel Oliveira. Por trás das câmeras, o nosso querido peruano Carlinhos Ponce de Leão. Mais um podcast de utilidade pública. Simbora. É isso aí, mais um podcast de eleições 2024 para você ouvir e escolher qual o melhor candidato a prefeito para você e votar com consciência nessa eleição. E antes da gente começar esse papo, a gente precisa agradecer a nossos patrocinadores e eu vou começar agradecendo a Pitu. Se você ainda não conhece a Pitu Remix, tá na hora, hein? É a Ice da Pitu. Tem de limão e abacaxi com coco, então não perde tempo não. Pitu tá em todo lugar, não tem erro, é clássica, mas se você não conhece a Pitu Remix, tá na hora de conhecer, tá? Perde tempo não. Valeu, Pitu, tamo junto, muito obrigado. Agradecer também a Esporte da Sorte, lembrando, você aí que gosta de fazer uma fezinha, gosta de assistir um futebol, data FIFA, hoje tem Argentina, amanhã tem Brasil, oportunidade boa pra você fazer uma fezinha. Lembrando, sempre jogue com responsabilidade, não coloque o aluguel da sua casa, coloque ali o valor, assim, o valor que você gosta de tomar uma no final de semana. E não aposte no esporte. Né, cuidado com o clubismo, porque o clubismo acaba... Mas é isso, tá aí, o QR Code tá na tela, qualquer coisa se cadastra lá. Valeu, Esporte da Sorte, muito obrigado, ó. Começar hoje, segundo episódio dessa série aqui, dessa saga de sabatinas aí, políticas aí com os candidatos à Prefeitura do Recife. E hoje a gente tá aqui nada mais, nada menos do que com Daniel Coelho, do PSD. Meu velho, prazer te receber aqui, de verdade. Queria aí que já pode falar se quiser antes, né? Porque eu ia te fazer uma pergunta, mas... É melhor tu... Só cumprimentar aí todo mundo, agradecer você, né, Gabriel, Rafael, a equipe aqui do Ordinário. E é um prazer a gente estar aqui, parabenizar por estar convidando os candidatos, abrindo esse espaço. É importante nesse momento de eleição. Quanto mais debate a gente tiver, quanto mais informação, melhor o eleitor no próximo dia 6 vai poder escolher o seu caminho. Isso. Ó, Daniel, eu vou marcar como o primeiro com o Gilson, a gente bateu 1h30 certinho. Foi basicamente 1 hora debatendo e depois trazendo umas meia hora de pergunta da galera. Que a gente meio que organiza isso do melhor formato. Eu tô marcando aqui agora pra mostrar pra galera, tá aqui no cronômetro, que a partir do momento, sem patrocinador, sem erro, só o Pablo aqui entre a gente. Aí eu vou te começar fazendo a primeira pergunta de prática que eu vou fazer pra todos. Por que tu acha que tu merece ser prefeito do Recife? Olha, eu tô preparado, eu tenho experiência, fui vereador da cidade do Recife por 2 vezes, administrador, com mestrado em administração, feito na Inglaterra, deputado estadual, deputado federal, secretário de turismo, fazendo aí com que todos os índices de turismo de Pernambuco batessem recordes históricos e, acima de tudo, a gente tem o compromisso de poder olhar pelo Recife de verdade, pelas desigualdades, pelas dificuldades que essa cidade está vivendo. Nos últimos 12 anos, quando a gente observa os índices sociais, a gente vê que esse período de PSB marcou um atraso na vida das pessoas. A cidade ficou mais desigual, com mais miséria, com mais pobreza. Os problemas estruturais continuam os mesmos e o que a gente está vendo esse ano é uma tentativa de poder maquiar esses problemas, de passar uma sensação que está tudo bem, quando na minha opinião não está. Então, por isso estou me dispondo a ser candidato a prefeito e a poder, a partir do ano que vem, governar essa cidade para a gente, de verdade, tirar a sujeira de debaixo do tapete, encarar os nossos problemas e buscar a solução para eles. Candidato, uma coisa que eu acho interessante de começar perguntando é que a gente sabe que a gente tem uma cidade, o Recife, que tem vários déficits, vários problemas, e a gente sabe que dentro de um planejamento você tem que escolher prioridades. E queria saber quais seriam as prioridades do seu governo, caso eleito. Olha, o problema social hoje é uma marca grave do Recife, né? A gente, infelizmente, se tornou nesse período de PSB a segunda capital mais desigual do Brasil. Nós temos hoje 11% da população que está vivendo com menos de R$300 por mês. A gente está falando de miséria mesmo, de gente que tem fome. Então não dá para a gente ter prioridade hoje sem contemplar e sem pensar nessa desigualdade. E essa desigualdade ela começa pela habitação, que talvez seja um dos maiores problemas hoje do Recife, uma das áreas onde o Recife mais regrediu. Então a gente tem um déficit imenso de habitação, então a habitação vai ser prioridade para a gente, proteção de morros, prioridade, e a questão da mobilidade através do transporte público. Essas 3 áreas, né, sem logicamente deixar de contemplar a importância de saúde, de educação, de segurança, mas essas são áreas onde a gente vê que o Recife está perdido, que a coisa andou para trás, que piorou e piorou muito. Então a mobilidade, o combate à fome e à desigualdade e a questão da moradia e da habitação, eles são ações que a gente precisa retomar agora, porque realmente
infelizmente, são áreas, e eu acho que a gente vai detalhar isso aqui ao longo do nosso debate, mas são áreas que quando a gente começa a mostrar os números, a gente vê que, infelizmente, a coisa está ruim. Né? Habitação, por exemplo, a gente está vivendo a pior gestão da história. Né? O prefeito João Paulo fez 4.555 casas, o prefeito João da Costa fez 3.000, o prefeito Geraldo Júlio 1.900, o prefeito atual João Campos fez 1.270 e poucas casas, quer dizer, não chegou a 1.300. A gente veio regredindo e o déficit habitacional aumentando, população de rua aumentando, mais de 3.100 famílias cadastradas pelo Cade Único morando em situação de rua, 237 pontos de morro, nível 4, que é aquele que cai a qualquer momento, na cidade só com lona. Então, a questão habitacional, que tem consequências sociais, porque quem não mora termina entrando também na linha do desemprego, da criminalidade, do vício da droga, do álcool, ou seja, tem todo um conjunto que nasce em decorrência da falta de política habitacional na cidade, e por isso que a gente coloca esses temas como eles sendo bem importantes. Eu queria que tu desse detalhe dessa questão dos morros aí. A gente tem quantos? 4.000 e poucos em risco, é? Não, a gente tem 237 nível 4. Nível 4 seria nível o quê? 4, A gente tem mais de 8.000 pontos de risco na cidade, mas eu quero me ater até para especificamente a esses, porque o nível 4 é o seguinte: você tem o nível 1, que é evidentemente o menor risco. Certo. Quando chega no nível 4, é aquele onde a residência já tem que estar desocupada, quer dizer, quem está morando ali pode cair a qualquer momento. O nível 4 é isso. Bater um vento pode cair, veio a primeira chuva pode cair. Já é o alerta máximo da Defesa Civil. E nós temos 237 morros, não são 237 casas. Em 237 morros a gente está falando de milhares de pessoas. E essa é uma área onde infelizmente foi feito muito pouco. Né? Tem uma fábula que todo mundo deve conhecer na infância, mas eu acho que ela fala um pouco do que está acontecendo no Recife, que é a historinha da cigarra e da formiga. Tava verão, era bonito o céu, a cigarra estava cantando e estava dançando e estava brincando. E a formiguinha pegava folhinha, botava na cabeça e ia construindo uma cabaninha para ela. E a cigarra ficava: mas formiga, vamos dançar, vamos brincar, olha o céu, tá tudo muito bonito. E a formiga: mas a chuva vai chegar, nós temos que nos preparar. E quando chega a chuva, a cigarra fica descoberta e a formiguinha está com a casa dela pronta e chama: vem cigarra, vem para cá que eu vou te dar abrigo. É um pouco do Recife, né? A gente precisa de alguém com atitude de formiga e não com atitude de cigarra. A gente precisou ter o maior desastre da história do Recife, né, 2 anos atrás, para que a prefeitura começasse a falar em morro. A primeira atitude de João Campos quando prefeito foi cortar pela metade o orçamento de Geomantas, que já era pequeno no governo anterior, era de 1.600.000, caiu para 800.000, e a partir daí a gente quase não teve mais investimento. Depois disso, começou-se a se captar investimentos, mas mesmo assim, quando a gente vai para os números, a gente percebe que a quantidade de investimento real que foi feito, ele está muito aquém do que teve de previsão orçamentária. Quer dizer, você teve captação para proteção de morros, para fazer obras dos leitos dos rios, ou seja, obras que poderiam prevenir de enchentes e de desabamentos. A prefeitura fez uma captação de 2 bilhões de reais, só conseguiu transformar em investimento 250 milhões. Quer dizer, fez aí, né, menos de 15% do que era dinheiro disponível, virou obra de fato. Então esse é um quadro que está muito grave, né? A gente, quando chega no bairro, o que é que a gente vê? Tem uma escadaria pronta, ela vai muito bonitinha para publicidade, para o Instagram, para publicidade oficial. Quando a gente sobe um pouquinho, e a gente fez isso aqui no Alto do Maracanã, você sobe, tira daquela escadaria que está na publicidade, e quando vai lá para cima você vê dezenas e dezenas de morros com lona. E as pessoas no desalento. Então, essa é uma área muito importante. As intervenções feitas são, do ponto de vista estatístico, pequenas. Você pega o bairro do Ibura. Na entrada do Ibura tem uma barreira que está feita lá, tá bonitona. É na entrada da UR1. Mas quando você sobe o R1, o R2, o R3, quando você vai para o Ibura como um todo, quase nada foi feito. Então tem uma bonita para publicidade, não é a realidade do geral da cidade. Por isso, inclusive, a gente continua a ter esses pontos de risco tão alto. Então, se tem orçamento disponível, tem que ter eficiência para executar. O tempo foi muito longo. Demorou 2 anos para começar. Depois que começou, fez a captação. Mas não teve eficiência para, de fato, transformar isso em obra que garantisse a segurança das pessoas. Dá para zerar, velho? Zerar mesmo esse tipo de risco? Essas 237 dá. Por que eu não falei nos 8.000 pontos? Porque aí seria uma coisa ousada demais e fora do contexto orçamentário. Mas esses pontos de nível máximo, esses dá para zerar. Esses dá. Agora, tem que ser tratado como prioridade. Quando a gente vai ver o orçamento da prefeitura, eu estou trabalhando tudo em cima de orçamento, porque eu acho que a gente tem que ter números para poder falar das coisas. Você ter orçamento previsto e executar, precisa de quê? Eficiência. Por exemplo, o orçamento de festas e eventos foi todo executado.
Ano passado, 250 milhões em festas e eventos. Então, foi executado. O dinheiro que tinha foi utilizado. Mas o dinheiro que tinha para habitação não foi utilizado. Então, o dinheiro que foi para contenção e encosta de morro não foi utilizado. Esse ano tem 320 milhões no orçamento da prefeitura, exatamente para poder fazer encosta de morro. Dos 320, foi executado 50. A gente já está chegando, já passamos do meio do ano. Ou seja, está nítido que a gente chega no fim do ano e não executa o dinheiro disponível. Então, esse é um problema que não está, inclusive, morando na questão do dinheiro, do recurso. Os recursos estão aí, a Câmara de Vereadores tem colocado no orçamento, mas está faltando eficiência. Está faltando pegar esse assunto e dizer, olha, esse assunto é prioridade, eu vou para cima, né, precisa ser resolvido. O ritmo é muito lento e, realmente, o que a gente está observando é o seguinte, faz a barreira onde tem fluxo, ou seja, a entrada do Ibura faz, quando tem uma avenida principal faz, quando tem um terminal de ônibus faz a que está na frente. E o que está atrás, que poucos veem, aí esse fica escondido. Por isso que a gente está se esforçando tanto para falar em tirar os filtros do Recife. Tirar filtro é linguagem de rede social. A gente bate a foto aqui, eu viro o Brad Pitt na hora. Passou um filtro, fica todo mundo bonitão. É um pouco do que está acontecendo com a realidade da cidade. É muito fácil você pegar uma barreira e colocar na publicidade como se fosse a realidade dos morros, quando na verdade, quando se aprofunda, a gente vê que não está acontecendo assim. Então, proteção de morro é proteção de vida e deveria ter uma equipe realmente eficiente podendo fazer isso para que os recursos não fiquem parados ou pior, desperdiçados, que os recursos não virem investimento, porque se a gente faz uma captação de empréstimo, isso serve para qualquer um. Você tem sua empresa, você faz um empréstimo. Se você pega aquele empréstimo e faz um investimento, ele volta. Ele volta em benefício. Então eu tenho um exemplo, eu tenho um comércio. Eu peguei um empréstimo, se eu compro de mercadoria, eu vendo aquela mercadoria, voltou. Agora, se eu pego um empréstimo e gasto no custeio, conta de luz, pagamento de folha, aluguel de veículo, eu vou quebrar, porque eu não vou conseguir pagar. Essa é um pouco o cenário que a gente está vendo no Recife. Muita captação, o dinheiro entrando, mas não está virando investimento. Não virou investimento, a gente vai ficar com a conta para pagar e o dinheiro se perde no meio do caminho exatamente nesses itens. Pagamento de aluguel, de veículo, de combustível, de carro comissionado, de contratos terceirizados. Ou seja, o dinheiro vai se perdendo em algo que não é estruturador, que não melhora a qualidade de vida, nem diminui desigualdade social, como os números hoje oficiais do IBGE atestam. A gente agravou o quadro de desigualdade na cidade e a medida que o IBGE usa, inclusive, para desigualdade, não é só renda. É uma medida que contempla a renda, mas contempla habitação, segurança, iluminação, ou seja, eles fazem o cálculo do que é você viver numa situação desigual. E viver numa situação desigual é ganhar pouco, mas também é não ter onde morar, não ter onde estudar, não ter um posto de saúde decente. São os componentes que podem elevar ou diminuir qualidade de vida. Entendi. Eu ia perguntar, dentro desse assunto ainda, das chuvas, né? Por exemplo, a gente sabe que Recife é uma das cidades que mais vai ser atingida pela essa questão do aquecimento global, né? A gente já vê pontos da cidade que alagam sem ter chuva. E, consequentemente, a gente acabou de falar das barreiras, isso também tem influência, seria a maior dor, assim, o maior impacto com as vidas seria diretamente na barreira, na questão das barreiras caindo, mas essa chuva na cidade, esse aumento do nível da água chegando ali, acabando com Boa Viagem, meio ambiente, candidato, o que é que tu pensa assim que serve para essa cidade, o que é que funciona ou não? Por que eu digo isso? Porque para alguns candidatos isso não é nada, para outros isso é muito. Eu queria saber a tua visão com relação a isso. Para mim, Gabriel, é muito e eu fico triste porque eu disputei a eleição de prefeito de Recife em 2012. E em 2012 a pauta ambiental ela era central, estava todo mundo debatendo o meio ambiente. Naquela época, o Recife reciclava 4% do seu lixo. E eu já falava que isso é um absurdo, como é que a gente está reciclando 4% do lixo? Os manuais de sustentabilidade falam em 1/3, a gente pode chegar a 33%. Pois bem, isso era 4% em 2012, o PSB chega ao governo em 2013. Hoje a gente está reciclando 1% do lixo. Nós diminuímos em 4 vezes a quantidade de lixo reciclado. O debate saiu da pauta. A gente não tem um comitê sobre mudanças climáticas. Jaboatão fez engorda da praia. Recife não fez, é a capital, cidade mais rica do estado, com um orçamento que passa dos 8, quase chegando aos 9 bi, e a gente não fez engorda da praia naquele trecho de Setúbal, já comeu ali. A gente tem, né, os problemas ambientais batendo na porta. O Recife sempre alagou. Mas está alagando mais. Eu acho que você foi preciso. A gente tem pontos hoje na cidade do Recife que alagam só com a maré alta. E por que vem isso? Aí é o desequilíbrio ambiental e aí onde é que está a solução? Quando a gente fala em ponto de alagamento, nós temos 21 pontos de alagamento no Recife, que são aqueles pontos críticos, que alaga
exatamente como você está dizendo, maré alta já sobe. Mas nós temos 173 pontos que alagam na cidade. Então, são muitos esses. Fazer intervenção local não resolve. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se eu botar uma bomba para tirar água ali, quando você vai chegando pela Abdias de Carvalho, vindo do interior, tem um ponto de alagamento ali logo na entrada do Recife. Né? Ali alaga sempre. Ligado. Se eu botar uma bomba ali, eu consigo tirar aquela água. Eu vou resolver aquele ponto? Talvez, mas vai alagar em outro lugar. Por quê? A gente perdeu o escoamento da água e o solo permeável, o solo poroso, na região como um todo. E nós não estamos trabalhando os nossos canais, que poucos ou alguns não sabem, mas nossos canais eram rios. E aí foi construção ao longo do tempo, a gente foi deteriorando. O Agamenon, por exemplo. Era rio. Agamenon era rio. Era um rio com mangue. Meu pai pescou no que é o canal da Agamenon hoje, que era um rio. O canal do Jordão, atrás do Shopping Recife, era um rio. Era o Rio Jordão. Então a gente fez uma construção equivocada do ponto de vista ambiental. O sistema de drenagem do Recife é de 1970. A gente está em 2024. Ninguém encarou esse problema. E, véi, é um problema que deve ser difícil pra porra, cara. Dá pra fazer isso, uma prefeitura meter a cara e meter isso É numa isso que cidade eu sinto toda. no Recife, sabe, Gabriel? Os problemas difíceis, a turma corre. Entendi. Porque, não, vai no fácil. Na hora do bom, da festa, tô aqui, ó, presente. Na hora de encarar um problema como esse complexo, todo mundo quer tirar o corpo fora, porque ele é difícil mesmo. Como é que eu tenho que resolver? Trabalhar a macrodrenagem. O que é a macrodrenagem? Nome difícil. É isso. É buscar como é que a água vai escoar, não daquele ponto, mas de toda uma região. Aí nós temos 99 canais que precisam ser recuperados. Nós temos, além disso, os grandes rios da cidade, o Capibaribe, o Beberibe, o rio Tigipió, o rio Jiquiá, que ele já tem, o rio Jiquiá já tem 200 milhões captados para poder fazer a recuperação do rio Jiquiá. Não foi feito nada. Quer dizer, passou o tempo, não tem uma intervenção de novo, faltando eficiência. Se a gente não encara o escoamento, se a gente não encara um novo plano diretor para poder discutir solo permeável, nós não vamos conectar o Recife ao futuro. A gente está olhando o Recife com a lente de 1999, só que nós estamos em 2024, a gente devia estar olhando com a lente de 2055. Quer dizer, a gente devia estar olhando para frente. Hoje, a maioria das cidades do mundo, estou falando aqui de lugares que avançaram muito na sustentabilidade. Você vai para a Alemanha, Coreia do Sul, Japão, são países que entenderam o novo formato de cidade que a gente precisa construir. O Recife, e eu falar disso na tranquilidade de quem assim, por ser ambientalista, sempre tive posição pró-meio ambiente, mas eu fui evoluindo em como entender o que era posição pró-meio ambiente. Em 2012, quando disputei a prefeitura a primeira vez, a gente tinha um entendimento de que a verticalização era o grande vilão da sustentabilidade, que acarretava os alagamentos, o problema de esgoto, que acarretava problema de trânsito. Hoje, o que é que o mundo aponta? O problema não está em verticalizar ou não, está em como fazê-lo. Hoje, a verticalização de uso misto é uma solução para a questão da urbanização e da sustentabilidade. O que é verticalização de uso misto? É o seguinte, amigo, realmente você não pode construir aqui, tem que construir baixinho. Agora, se você fizer um prédio de uso misto com energias renováveis, com recuperação da água, você pode. Por quê? O que é o prédio de uso misto? Você imagine um edifício de 20 andares, mas aí ele vai ter 8 andares de residência. Aí depois ele tem serviço, tem a creche já ali dentro, tem uma escola. Aí ele tem escritório para advogado, o consultório do médico. Aí ele tem uma padaria, ele tem um restaurante, ele tem a pequena mercearia. E aí, se você tem um conjunto de prédios nesse formato, o deslocamento das pessoas diminui. Eu não preciso mais pegar o carro porque eu tenho serviços no meu próprio empreendimento. A cidade passa a estar integrada com aquilo. Aquilo não é mais um local isolado. Ele passa a estar integrado porque os prédios são comerciais e residenciais. Ou seja, é um novo conceito urbano. E a gente não fala disso aqui ainda, eu não estou vendo essa história entrar no debate. Você vai na Coreia hoje, tem cidades inteiras, na China, sendo construídas com esse modelo. Então a Ásia já apontou para isso, no mundo ocidental a Alemanha já apontou para isso, mas de que a questão não é verticalizar ou não, é como fazê-lo. A gente precisa fazer os prédios verdes, modernos, de uso misto, para a gente projetar esse Recife do futuro. Isso gera emprego, gera renda e pode planejar o crescimento imobiliário da gente para a gente ter uma cidade mais equilibrada. Então são coisas, né, que partem do planejamento de uma cidade, mas que precisam ser feitas de imediato. Não adianta quando chegar em 2055, eita, a gente não fez. A gente tem que fazer agora, considerando esses aspectos, e isso vai ter a ver com tudo isso, né, com o equilíbrio ambiental da cidade. Meio ambiente sempre foi minha área, minha pauta. Toda vez que eu fazia palestra em escola, em faculdade, sobre o tema, a gente sempre dizia, olha, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de meio ambiente é que discutir meio ambiente não é só discutir floresta amazônica.
não é somente a gente discutir a mata do Engenho Shoa, que fica aqui em Recife. A gente, quando discute meio ambiente, a gente tem que discutir meio ambiente urbano também. A calçada é meio ambiente, o ponto que alaga é meio ambiente, o prédio que a gente mora é o nosso meio ambiente. Então, o meio ambiente é o meio ambiente urbano. E ele só vai ficar, de fato, sustentável se a gente tiver o equilíbrio ambiental junto com o equilíbrio econômico e social. Então, assim, eu preciso ter pujança econômica, eu preciso construir, mas eu preciso construir respeitando o meio ambiente. E eu preciso fazer isso dando equilíbrio social, porque se as pessoas estão com fome, não tem meio ambiente. Né? Então, é a junção disso tudo que pode fazer uma cidade mais equilibrada. Ô, candidato, eu não queria perder o ponto da drenagem que a gente tava falando, porque eu tenho uma dúvida sincera, assim, de população, que é o seguinte, quando você pode pesquisar na Holanda, algum desses lugares que passaram por problemas parecidos com o Recife de alagamento e ter que realmente fazer uma reformulação na drenagem. O que eu fico triste, assim, como população, e pensando, tipo, um processo desse na Holanda durou, sei lá, mais de 50 anos ou mais para terminar, para ser feito, né? Um processo. E a gente sabe como é política no Brasil e como é que seria possível. Porque isso não seria um problema que seria resolvido em 4 anos de mandato. Como seria possível fazer com que um projeto desse realmente consiga sobreviver a anos e anos e mandatos para que a gente, num futuro, a longo prazo, veja uma diferença na nossa Primeiro tem que começar. Não adianta a gente relegar o sistema de drenagem de 1970 e que ele foi feito lá atrás, evidente que bem intencionado, mas muito equivocado. A gente pegou os nossos rios, transformou em canais e achou que com isso estava resolvendo. Então, primeiro ponto, começar. Depois, você pode não conseguir em 4 anos resolver a drenagem da cidade toda, mas você pode resolver a drenagem de algumas regiões. Então, logicamente, por exemplo, o rio Jiquiá é uma. O TGPO é outra. O TGPO já está com dinheiro em caixa, quer dizer, a obra ficou parada, terminou não acontecendo. Então, se a gente não começa em algum ponto, a gente não termina. Né? Hoje, o governo do estado está fazendo um trecho do Rio Bibiribe, que fica na divisa Recife e Olinda. Então, precisa buscar as parcerias com ambos os governos, estadual e federal, e começar, e ir para cima. Temos 99 canais na cidade. Vai conseguir reformular o sistema de drenagem nos 99? Não, mas pode fazer de 10, pode fazer de 15, pode chegar a 20 no mandato, e aí o próximo tem a obrigação de dar sequência. O que não dá é pra gente ficar relegando esse problema, deixando pra lá, e assim, não precisa ninguém ser especialista em drenagem, não precisa ninguém ser engenheiro. Todo mundo que é recifense sabe que esse problema se agravou de alguns anos pra cá. Você olha pra trás 10 anos, estava menos ruim do que hoje, piorou. Então, ele está se agravando, porque a gente não está fazendo as intervenções. O que é que a gente tem visto na cidade? Um túnel alaga, bota a bomba para tirar a água do túnel. Resolveu o problema do túnel, mas o problema do bairro continua. Isso quando a gente você for fazer um piso, se eu pegar e tiver um ponto mais baixo, eu posso botar a água ali e puxar, a água vai voltar. Então, se eu resolver aquele ponto específico, eu posso resolver aquele ponto específico da Abdias de Carvalho, vai alagar em outro lugar. Porque o bairro todo tá confluindo sem drenagem. Não é água, a gente precisa do solo permeável. Então, assim, é construir a cidade com outro modelo, com outro formato. Quando a gente fala da Agamenon Magalhães, imagine que a Agamenon Magalhães era um rio com mangue. No momento que eu aterrei, no momento que eu fiz aquele canal, para onde essa água vai? E agora, com a intervenção que foi feita, desastrosa, que botaram aquela barreira para a ciclovia, aí ficou uma piscina natural. Então, assim, a gente constrói a cidade sem pensar nas consequências. A natureza, né, a água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Ninguém segura a força da água. Então, se eu faço uma intervenção e eu tiro o solo permeável, isso vai ter retorno, isso vai voltar pra gente. É um pouco do que aconteceu nas praias, no leito dos nossos rios. Porque no momento que você fez os canais, você construiu em cima deles. Eu preciso dar recuo. Ou seja, são intervenções realmente extremamente complexas. O que me preocupa, a gente não está começando, a gente não está debatendo, a gente não tem um comitê no Recife discutindo a questão das mudanças climáticas, a gente não está falando do avanço da praia em Boa Viagem, a gente não está discutindo, né, a necessidade de fazer a engorda da praia. Ou seja, são elementos que estão ficando para trás, o tempo está passando e as coisas estruturais do Recife, e essa é uma pergunta que eu faço para quem está nos vendo, né? Tá tudo bem mesmo nessa cidade? Tá bem para quem? Essa cidade, ela avançou para onde? Qual é o problema estrutural do Recife que foi resolvido nesses 4 anos? Qual o bairro que foi revitalizado? Qual o problema social que foi resolvido? População de rua diminuiu? Questão dos morros, resolveu?
Não, a gente não está vendo os problemas sendo resolvidos. É tudo de forma pontual, muito mais pensando em como vai divulgar na eleição, no projeto de poder. Eu vou ganhar essa eleição para depois ser isso, para ser aquilo, porque depois eu vou ser governador. Ou seja, é tudo sobre o agente político. Quando, na verdade, a eleição ela não devia ser sobre Daniel. Nem a eleição devia ser sobre João Campos. A eleição tinha que ser sobre o povo da cidade, tinha que ser sobre o meio ambiente, tinha que ser sobre os alagamentos, ou seja, ela tinha que ser sobre os elementos da cidade, né, e não sobre as pessoas. A gente está vivendo um momento, isso geral, não é só Recife, mas Recife também, a gente vive um momento muito personalista na política. É sempre sobre a figura do cara que está exercendo o poder. E isso é muito ruim, né? Isso é o formato, inclusive, né, do populismo personalista, que normalmente leva as pessoas à miséria, né? Isso é um pouco a sina da América Latina e a gente vê ela muito forte no estado de Pernambuco. O personalismo com um combo de familismo e de culto à imagem pessoal, né? Eu fui perguntado, Gabriel, em uma dessas sabatinas no início dessa campanha, me perguntaram o seguinte: você sendo prefeito de Recife, como você gostaria de ser lembrado? Eu disse: eu não quero nem ser lembrado, eu quero só ajeitar a cidade. Não pode ser sobre a minha pessoa, não pode ser qual a imagem que vai ficar do meu trabalho. Tem que ser sobre a cidade. Porque, amigo, daqui a 100 anos, nem Gabriel, nem Rafael, nem Daniel, ninguém vai lembrar nem que a gente existe. Passou o tempo. Agora, se a gente faz uma cidade mais justa, a gente vai estar para as próximas gerações entregando um Recife melhor do que a gente pegou. Porque eu acho que é sobre isso. A gente, como geração, recebeu o Recife num formato. Nós não podemos entregar ele pior do que a gente recebeu. E em muitas áreas, a nossa geração está entregando um Recife pior para os que estão chegando do que a gente recebeu há 10, 15 anos atrás. Daniel, tu falou aí da Agamenon, eu vou puxar para esse ponto aí, que a gente vai trazer a questão do trânsito para todo mundo. E o último candidato aqui, Gilson, que veio aqui, ele disse que a Agamenon ela era uma via expressa, que só ia. E hoje em dia é impossível de você fazer isso com os cruzamentos e tal. E ele falou do jeito dele lá e acabou não ficando claro como tornar na cabeça dele a Agamenon uma via expressa, né? Mas por que eu tô trazendo isso? Porque eu, como pessoa mesmo, nunca tinha parado pra pensar, porra, realmente, se, sei lá, tivesse uns viadutos ali cortando, aí depois vem a questão ecológica, meio ambiente, tudo. Eu queria saber a tua visão, especificamente essa questão da Agamenon, e daí a gente começa a trazer pro trânsito quais são as melhores soluções. A Agamenon, quando foi concebida, a gente tem que lembrar como era o formato do Recife. O Recife, ela tem as suas perimetrais, né? A Agamenon era a primeira, você tinha um centro da cidade e ali você fazia a circunferência do centro. Agora a gente tem a BR-101 fazendo. A gente hoje já tem necessidade do arco metropolitano para tirar essa circunferência lá para fora. A Agamenon hoje é uma via que corta o centro da cidade, porque hoje a gente fala em centro expandido. Bairros como Espinheiro, como Aflitos, Graças, eles são bairros que fazem parte do centro expandido. Então, hoje tem um novo contexto, realmente, bem, possível seria, realista não. Então, assim, vamos separar, né? Eu acho que possível sim, realista, em que você vai fazer da Agamenon uma via expressa. O Chile fez em Santiago por debaixo, né? Sim. Eles têm uma via expressa cortando a cidade, toda subterrânea. Pra carro, Pra carro. Caramba, não sabia disso não. Pra carro. É um formato quase de metrô de carro. O cara paga, tem uma tagzinha, você paga, usa aquilo ali e corta a cidade inteira. Mas assim, é realista eu falar isso pro Recife? Não é. Assim, sinceramente não é. Outra coisa, questão de modelo de cidade. Se somente a Brivia resolver esse problema de trânsito, não tinha problema de trânsito nos Estados Unidos. Você vai em Los Angeles tem avenidas com 10 faixas via expressa. Se pegar 6 horas na hora do rush, tá tudo parado. Sabe por quê? Eles fizeram vias, o povo lá tem poder aquisitivo. Comprar 10 carros. Só que lá não tem transporte coletivo. Então é o caos. Não resolve. Olha, não resolve. Hoje o sonho de qualquer recifense começou a trabalhar. Primeiro mês, o cara quer olhar se o salário dele dá pra dar entrada num carro ou numa moto. Uhum. É o primeiro desejo. Correr do sistema de transporte de ônibus. Esse é o desejo inicial. Por quê? Porque o sistema de transporte coletivo é muito ruim. Só resolve trânsito com transporte coletivo. Ou a gente bota isso na cabeça de vez, sai do discurso e vai para a prática, ou não vai resolver. Pegando exemplo lá de fora. Cidades como Londres, Paris, vou pegar cidades que têm exemplo de transporte coletivo eficiente. Tóquio, Nova York. Essas cidades, todas elas, o transporte coletivo funciona subsidiado pelo governo, pelo poder público. Porque se você faz transporte coletivo na tarifa, o serviço é insuficiente, não se paga. Ele é um serviço que tem que ser realmente com investimento público. Não é como algumas outras coisas, tem gente que fala, privatiza o sistema. Não, ele tem que ter investimento público, porque ele dá prejuízo. Se fosse tarifa pura, ou é o que a gente tem aqui, o serviço muito ruim,
ou a gente tem um preço fora de contexto. Então aqui a gente tem até os dois, é caro e ruim. Por quê? A gente não tem investimento do município. Nós temos 26 capitais no Brasil, 26. Recife é a única que não coloca orçamento dentro do sistema de transporte. Para ser preciso na informação, o Recife compra o vale transporte dos estudantes da rede municipal. Mas eu não posso considerar isso investimento. Na verdade, isso está pagando passagem do estudante com o qual ele tem a obrigação. Investimento é zero. De 67 cidades do Brasil pesquisadas, das maiores, Recife é a penúltima em preocupação do município com transporte público. Aí não tem milagre. Será que todo mundo está errado? Estão erradas as outras 25 capitais, as pequenas, Macapá, cidades médias como João Pessoa, Maceió, as metrópoles São Paulo, Rio de Janeiro, todas o município aporta recursos no transporte coletivo. Ou a gente faz isso, ou não vai melhorar. Você não vai ter um ônibus decente, com ar-condicionado, com quantidade. Você não vai ter as gratuidades necessárias para fazer as pessoas utilizarem, para estudante, para desempregado. Ou a gente faz o aporte e não resolve. O governo do estado já aporta 310 milhões anuais no sistema de transporte. Mas só o governo do estado, nenhuma capital brasileira é só o governo do estado. Todas elas, o aporte também é do município. A gente está propondo que do orçamento da prefeitura, que são de 9 bilhões, que a gente coloque 150 milhões. Não é uma conta, se você observar com outras rubricas, não é uma conta tão alta. Mas é o início para a gente poder dizer assim, olha, o município agora vai encarar o transporte público como a saída da mobilidade. Porque aí sim eu posso convencer alguém a não comprar a moto ou não comprar o carro e de fato ir trabalhar de ônibus. Porque aí sim eu tenho condição de poder ter um transporte de qualidade, com preço acessível, tem que ter o investimento público. E se a gente for debater mobilidade, ciclovia é importante, bacana, legal, concordo, acho massa. É importante que a gente tenha novos viadutos, também acho legal, massa, mas não resolve. Só vai resolver com transporte de massa. Um ônibus carrega 60, 70 pessoas. Então, se eu boto um veículo para um só, não vai funcionar. Um outro elemento, falar das motos. Acho que é bacana. A gente tem que falar das motos. Hoje, 1/3 dos veículos na cidade são motos. O Recife não se preparou para as motos. A gente tem hoje 16 acidentes com vítima diariamente na cidade do Recife. O que é se preparar para as motos? Vamos mostrar aí para poder dar o exemplo. O que é que o mundo afora fez? Temos que pesquisar e, olha, copiar o que deu certo é, para mim, a receita de bolo. Não tem como errar. Europa, vamos lá para fora. Paris fez corredor de moto. Lisboa permitiu que a moto vá para o corredor de ônibus. São modelos diferentes, mas com a mesma lógica. São Paulo fez o corredor de moto. São Paulo tinha uma morte por dia na capital em decorrência de acidente de moto. Como eles fizeram isso? Vias a partir de 3 faixas, as vias mais largas. Você pega o corredor de moto que existe informalmente. Porque é hoje o do meio, né? Entre os carros. Não, do meio. Hoje na Gamenon. Parou ali, vai Passa. a moto. Pá. Aí eles fazem o quê? Uma marcação e deixa aquilo só para Faz a moto? marcação, porque hoje o cara bota o carro um pouquinho pro meio, tem um acidente, bate no retrovisor. A moto cruza pra cá, cruza pra lá, o pedestre tá em risco, você não vê, todo mundo tá perdendo ali, o carro, o pedestre e a moto. É só a marcação do espaço que já existe, não tira espaço de ninguém. Agora, fazendo os corredores com o espaço da moto demarcada, a gente consegue ganhar velocidade, ganhar fluxo, o carro não se assusta a poder fazer seu trajeto, a moto vai com segurança. Só pra gente ter uma ideia do impacto disso em São Paulo, nos corredores que fez a faixa exclusiva de moto, ele conseguiu zerar o número de mortes. Isso de um ano pra cá. No começo foi contestado, as pessoas acharam, né, que podia dar confusão. Foi um grande sucesso na cidade de São Paulo. Belo Horizonte já copiou, Rio de Janeiro já copiou e a gente vai fazer aqui em Recife, garantindo o espaço para essas motos circularem, porque não só gente indo trabalhar através dos aplicativos de transporte, as próprias pessoas pilotando suas motos, mas também hoje entrega de mercadoria, de comida. Quer dizer, o volume da utilização da moto é muito grande. China faz avenida de moto mesmo, quer dizer, a gente vamos para um patamar diferente. Eu acho que a gente não está nesse ponto, nem a gente tem espaço físico para isso. Mas o corredor entre os carros demarcado nas principais avenidas, eu acho que já é um avanço grande e não é algo que eu estou inventando da minha cabeça. Quer dizer, só ir olhar São Paulo hoje, as principais avenidas de São Paulo, você vai na 9 de Julho, você vai em avenidas de grande fluxo, já está lá o espaço e um sucesso absoluto na diminuição de acidentes. Ô Daniel, só para eu entender mesmo essa questão ainda dos ônibus, aí então seria subsidiar para melhorar o quê? Tu fala baixar passagem ou melhorar o ônibus como um todo? Como seria? Porque eu sou bem ignorante com relação a isso, principalmente, não só com relação a isso, mas eu gosto de tocar nesse ponto com todo mundo,
Porque essa questão dos ônibus, eu sei que não é tão diretamente ligado à prefeitura, mas é algo que eu juro, na minha cabeça, eu disse pra Gilson aqui, mas já tinha acabado o podcast. Eu fiz, tu não resolve, ninguém resolve. Ele resolve sim, não resolve. Ninguém, na minha cabeça, isso nunca vai ser resolvido. Eu acho que o pernambucano tem, com o Grande Recife Consórcio e com a Federação Pernambucana de Futebol, nunca vai resolver. Eu acho que é isso. Exato, Mas aí eu acho eu queria entender mesmo assim, Vamos porque de fato, aprofundar tu como isso. poder de prefeitura, e se tu quiser falar um pouco além mesmo que seja rápido, direto, para não perder tanto tempo nisso. Não, tá bom. Mas eu queria saber. Esse tema é muito importante e é bom que a gente fale. Primeiro, essa sua sensação, ela é uma sensação que hoje, infelizmente, é a sensação do recifense. Ou é assim mesmo? Não, é assim mesmo, o transporte é ruim. As pessoas passaram a aceitar. Como é que a gente com o transporte tão ruim? A gente, na verdade, está em tudo. Tem gente na rua, é assim mesmo. Tem pobreza, é assim mesmo. A gente está com um sarrafo muito baixo. Como é que a gente tem uma gestão bem avaliada com os problemas todos da cidade aí? Não é assim mesmo. Então serve para quê a gestão pública? Esse conceito de que a prefeitura não tem a ver com o sistema de ônibus é só no Recife. No Brasil inteiro é responsabilidade do prefeito o sistema de ônibus. Isso é uma invenção recifense. Tá errado. É que eu disse, será que o Brasil todo, o Brasil inteiro tá errado e é a gente que tá certo? Quando você vai hoje, por exemplo, Rio de Janeiro, quem é que fez os corredores exclusivos, o formato de ônibus, os BRTs? Foi o prefeito do Rio. Curitiba é o melhor exemplo da gente de transporte público. De quem é a responsabilidade? Do prefeito de Curitiba. Foi o prefeito que fez. Ou seja, transporte público municipal é responsabilidade do prefeito. Essa coisa de corridas, é do Estado, amigo. Eu acho que é mais pelos contratos, né? Do que o governo que fecha o contrato com... Não, o consórcio, ele, na verdade, o consórcio, ele tem... são sócios do consórcio, municípios e governo do Estado. É uma sociedade. O consórcio não pertence ao Estado, ele pertence aos entes consorciados, que é Estado e municípios. Como a gente tem, no caso da gente aqui no Recife, uma região metropolitana adensada, é evidente que você precisa dialogar com as outras cidades. Eu não posso fazer um sistema isolado de transporte somente de Recife, porque tem circulação Olinda Recife, Jaboatão Recife, Cabo Recife. Ou seja, a gente tem uma região metropolitana e você precisa de uma ingerência coletiva. Mas o município ele não está isento dessa responsabilidade. A gente tem um sistema complementar de transporte do Recife. Esse sistema ele faz o Interbairros e ele faz as alimentadoras, que são as linhas gratuitas que tiram as pessoas dos morros até o ponto de parada. Esse sistema, apesar de ser sistema complementar do Recife, ele é bancado 100% pelo governo do Estado. O Recife nunca fez um aporte. Camaragibe agora entendeu que precisa participar e Camaragibe fez um contrato e está fazendo aporte. Está começando a entender que precisa fazer um modelo municipal de transporte. Jaboatão, apesar de não fazer parte do consórcio formalmente, também tem aporte lá em outro modelo. Recife é que se ausentou disso. Então, o prefeito tem que dizer, aí é onde eu acho que a gente tem muito problema na cidade, sabe, Gabriel? De dizer o seguinte, cara, isso é negócio de frouxo. Não é comigo, não. Segurança não é comigo. Transporte não é comigo. Eita, negócio não. Saúde também não é comigo, não. O prefeito tem que dizer o contrário, pai. Todo o problema do recifense é comigo. E transporte tem que ser com o prefeito. Ele tem que chamar e dizer, olha, eu vou pegar esse assunto para resolver. Então, tem que botar dinheiro. E não resolve se ele disser assim, ó, não vou botar dinheiro, não vai resolver. Tem que fazer orçamento pensando que, será que com 9 bilhões, a gente está falando aqui em 150 milhões, do ponto de vista estatístico, é nada. Falando 2%, 3% do orçamento para botar em transporte. Transporte é algo muito importante. Então tem que botar o dinheiro, fazer um planejamento, a partir daí, não é necessariamente a discussão de tarifa, mas de algumas gratuidades que são importantes a gente poder trabalhar em cima delas. Planos, né? Que é um dos planos, exatamente. Porque metade do sistema hoje, ele já é bancado pelo Vale Transporte. Então quem banca metade do sistema é as empresas que têm seus funcionários de carteira assinada e dá o Vale. Isso é 50% da receita. Depois a gente tem tarifa e governo do Estado. O município entra com nada. O município tem que entrar com uma parcela também, para poder a gente melhorar a eficiência, para a gente poder garantir mobilidade e para a gente garantir qualidade. Quer dizer, se não botar o dinheiro, amigo, desculpa, a gente vai ficar rendendo. Ó. Vai ficar rendendo esse assunto, a situação se agrava, piora, e a gente não vai ter solução. Olhando o Brasil afora e mundo afora, eu não vejo outro caminho, senão a prefeitura dizer, olha, vamos repactuar o consórcio Grande Recife, o prefeito do Recife dizer, problema de transporte é meu, vamos assumir, vamos botar dinheiro. Agora, a gente tem que fazer um novo planejamento das linhas, a gente tem que olhar a origem e destino, a gente tem que entender o transporte complementar como algo importante, porque o transporte complementar, para quem não sabe ou não está num bairro que é atendido, a gente tem as linhas que confluem para a região central. Então, você está num bairro Zona Norte do Recife, nos morros para Casa Amarela. Você vai ter linhas do transporte da linha convencional que ela vai fazer do seu bairro para o centro. O complementar ele faz o Interbairros.
A gente às vezes quer sair da Várzea para o Ibura. Será que eu preciso vir pro centro para voltar para ir para lá? A lógica do complementar, e essa é uma lógica municipal, ela não é intermunicipal, ela não é metropolitana, é que eu consiga fazer deslocamentos com ônibus menores no interbairro. Então eu consigo trazer alguém da Zona Oeste para a Zona Sul, Várzea e Ibura, sem necessariamente vir para o centro e voltar, diminuindo distâncias. Para essa rede ser ampliada, o município precisa participar. Ela é uma rede municipal sem o município participar. Interessante disso do transporte público é que tem não sei se isso é responsabilidade da prefeitura, mas de todas as matérias, de tudo que eu já parei e pesquisei, eu já vi muitos estudiosos falando que um dos erros do Brasil, como um todo, como país, foi em algum momento a gente ter diminuído de investir em metrô, em trem, e focar em rodovias, né, ao invés de ferrovias. E assim, muitos dos países e dos lugares desenvolvidos, como você falou, na Europa e tal, tem um metrô bom, né? É um meio de transporte que só vai de uma vez, né? Que não tem as paradas e tudo. Como um todo, Pernambuco como um todo, né? Não só o Recife, eu vejo isso que a gente poderia utilizar mais, mas eu não sei nem para onde ir em relação a isso, porque a gente poderia ter, se a gente fosse ter, a gente teria em algumas áreas que pudessem abranger mais a cidade. O que é que a gente poderia trazer pensando nisso, pensando nas ferrovias? O transporte de trilho ele é muito mais eficiente. O transporte de massa é eficiente. Quanto mais... O Brasil, no início da década de 50, foi quando a gente teve a mudança de modelo. A gente até ali tinha transporte de trilho, então você tinha... A gente tem no Recife os trilhos chegando até o bairro do Recife, tá lá os trilhos no chão marcados. A gente tinha conexão para praticamente o Brasil inteiro por trilho. Foi naquela época que a gente quis adotar, entre aspas, um modelo americano, governo de Juscelino, né, aquela coisa do crescimento de 50 anos em 5, e a gente abandonou o modelo de trilho para poder promover a indústria automotiva. Sim. Então ali era muito mais uma jogada. Em vez de se pensar no futuro, se pensou em interesses econômicos. E a gente abandonou o transporte coletivo para o transporte individual. E a consequência está aí hoje. O metrô do Recife também em péssimo estado, né? O metrô ele é federal, há um pleito do governo do estado para poder estadualizar o metrô e tentar resolver o problema, mas sem nenhuma dúvida, se a gente pudesse ter a solução em metrô, era o melhor caminho. Eu aqui não posso, como candidato a prefeito, dizer que eu vou fazer um metrô no Recife, porque foge realmente a capacidade, inclusive financeira, de fazer uma intervenção desse tamanho, mas sem dúvida, se a gente pudesse ter metrô, quantidade... Hoje a gente carrega mais de 200 mil pessoas no metrô na cidade do Recife, é gente pra caramba, né? Apesar do serviço ser de péssima qualidade, mas o metrô é muito mais rápido, mesmo lotado, mesmo com as estações em péssimo estado, mesmo com os trens, né, sem a condição que a gente gostaria, a volume de pessoas é muito grande porque chega muito mais rápido. Eu acho que é isso que faz o transporte de São Paulo, a cidade tão grande, sobreviver, né? As grandes cidades, como eu citei, Londres, Nova York é metrô. Eles funcionam com ônibus integrado a metrô e a cidade anda. Sim. São Paulo mesmo tem problema, assim. Apesar de ter metrô, não é na cidade toda. Sim. Tem áreas descobertas também, que é o caso nosso. A gente tem metrô para a Zona Oeste e a gente tem metrô para a Zona Sul. A Zona Norte da cidade, ela é desassistida por completo de transporte de trilho. Então, seria o novo desafio, se você fizesse um planejamento de futuro, seria os trilhos para a Zona Norte da cidade do Recife. Sim. Carlinhos, faz tua pergunta que eu sei que tu tá querendo. Rapidinho. Isso que você falou aí eu achei bastante esclarecedor, porque eu sou usuário de ônibus aqui, né? Acho que eu sou talvez o único aqui, assíduo usuário de ônibus. Ele defende, ele tem a camisa I love o busão. Eu não vou comprar carro. Eu não vou comprar carro na minha vida, velho. E aí o ponto foi o seguinte, você falou da questão do subsidiar. Por quê? Porque a gente que usa ônibus, a gente fica imaginando que a galera, as companhias lá, ganham uma fortuna lá de tarifa, né? Então isso aí destravou uma questão, porque o prefeito já veio aqui, a gente já questionou algumas coisas em outros momentos, e quando a gente entrava num âmbito que não era necessariamente que para ele cuidar, ele sempre dizia assim, não, isso aí é com o governo, isso aqui é com o governo federal, isso aqui é com, enfim, e terminava por aí. E eu dizia assim, pô, cara, ele não vai brigar, velho, ele não vai ali colocar, né, que é justamente o que você tá falando aqui. Eu tenho sido até duro com essa coisa, eu digo, pra mim, isso é negócio de frouxo. E essa questão de subsidiar é uma questão que eu percebo que acho que parece que é um medo, né? Se você vê que um negócio que não alcança, aquele dinheiro não alcança, e você tem que colocar mais, porque, por exemplo, não é só o transporte, tem a questão das paradas, tem a questão da manutenção, né? Aqui a gente tem uma cidade que
também tem que fazer um trabalho de educação com as pessoas, porque as pessoas não cuidam direito das coisas. Tem gente que der pedra, que quebra, que faz essas coisas. E você precisa de uma manutenção constante nos ar-condicionados, ar-condicionado do ônibus, ar-condicionado das estações, e por aí vai. São várias coisas, assim. E você não pode, assim, ter um paliativo, né? Um cara que vai ali um mês. Não, tem que ter alguém que regularmente esteja indo lá para estar sempre consertando e fazendo manutenção. Enfim, são várias coisas. E aí você falando na questão do subsídio, eu vejo que já é um início de alguma coisa, né? De não ficar refém somente da tarifa, né? Enfim. Isso, é isso. E assim, o que eu tô contestando, que eu acho que é o principal, Carlinhos, é o seguinte: essa história de que é com o Estado, isso é covardia. Não é com o Estado em canto nenhum. Por que aqui é só do Estado? Quer dizer, por que insistir? Ó, já deu errado. Aí vamos insistir no erro, então vamos continuar nele para sempre? É isso? Quer dizer, o transporte sem participação do município no Recife deu errado. A gente tem um dos piores trânsitos do Brasil. A coisa não está fluindo bem nesse modelo. Aí fica, não, a culpa é dele. Culpa dele como, rapaz? E esse Estado é o quê? Esse Estado também não é a gente? Né? Inclusive, essa tentativa sempre, né, do prefeito atual, do João Campos, de jogar tudo para o Estado, tudo para o governo federal, ele tem que lembrar que ele era o Estado até ontem, ele era o chefe de gabinete de Paulo Câmara, e como o Estado também não resolvia, também não resolve como prefeito, vai resolver em que formato? Vai resolver como? Esses caras do PSB estão governando o Recife há 2 décadas. Aí o problema do Estado tem nome e sobrenome, né? E não é o meu, porque eu nunca governei. É de quem governou a cidade nesses 20 anos, de quem governou o Estado. E o problema, ele persiste. Você falou numa coisa importante, né? A gente poder educar as pessoas sobre a preservação de patrimônio. Queria aproveitar esse gancho, porque eu vejo muita gente reclamar dos gastos da prefeitura com publicidade. Eu não reclamo do valor, eu tenho falado do formato. Para mim não é sobre valor. Para mim é sobre como e o que eu quero divulgar. Publicidade pública tem que ter fins públicos. Não é para eu fazer publicidade para me transformar num super-herói. Uhum. Não é para eu fazer publicidade para ganhar o voto das pessoas. Publicidade é para defender conceitos, valores, princípios, preservação do espaço público, combater violência contra a mulher, combater homofobia, combater racismo, combater maus tratos aos animais. Por que que em João Pessoa, em Natal, as pessoas param na faixa de pedestre e aqui não para? Porque a gente é de um barro diferente, foi... Qual a diferença de um pernambucano para um paraibano? É o mesmo povo, mesma gente, mesma cultura. Por que lá para? Porque teve ação governamental. Então, se eu tenho 85 milhões de publicidade do governo todos os anos, eu tenho que usar isso para fins públicos, para defender educação ambiental. Às vezes eu vejo, a culpa não é minha que alaga, porque é o povo que joga lixo. E aí? E vai deixar o povo jogar lixo, vai continuar alagando? Tu com 85 milhões por ano para fazer publicidade, por que que a gente não faz um trabalho não pontual, mas eficiente sobre coleta de lixo, sobre onde as pessoas colocarem o lixo? Agora, tem que abandonar o modelo da autopromoção. A publicidade não pode ser a figura do eu, não pode ser o prefeito, não pode ser sobre meu prefeitinho. Não é sobre meu prefeitinho, é sobre valores. A gente fica reclamando, tem muito problema de feminicídio na cidade. Vamos combater violência contra a mulher com publicidade forte. Vamos encarar a questão da homofobia com publicidade. Vamos encarar a desigualdade racial. Olha, Recife ainda tem números graves de desigualdade racial. Entre as 26 capitais do Brasil, aqui é a segunda, onde a gente tem a maior discrepância de mortalidade infantil entre filhos de mães negras e filhos de mães brancas. Isso é um dado que é chocante, dizer assim, olha, se uma mulher for negra, a chance do filho dela morrer no parto no Recife é muito maior do que em outras cidades. É sinal de que a gente tem uma desigualdade racial gigante. Faz nada sobre isso? Deixa quieto? Não, deixa quieto não, isso tem que ser encarado. Essas coisas a gente tem que ter obsessão por elas. Dizer assim, olha, eu não vou ficar tranquilo enquanto eu não conseguir entender que o filho de uma mulher branca e de uma negra tem a mesma oportunidade na minha cidade. Claro. Né? Então, é isso. E a proteção dos espaços públicos e a educação ambiental, ela faz parte desse conceito de comunicação pública que a gente quer implementar. Então, não é necessariamente dizer, não vou fazer publicidade. Não é isso. Nós vamos usar o dinheiro de comunicação para comunicar valores e princípios do Recife que a gente quer. Dessa cidade que precisa respeitar mais os seus espaços públicos e, principalmente, nós respeitarmos uns aos outros. Segurança pública, que isso aí é onde pega. Eu vou dar até uma aceleradinha aqui que a gente tá com 45 minutos, mas dá. Segurança pública. Hoje em dia, eu acho que a gente tá vivendo o momento em que Recife tá mais louco com a insegurança, assim. Pra ser muito sincero, eu tenho só 35 anos, mas o tempo passa e eu vejo que, como o Brasil, eu coloco de uma maneira macro, não só em Recife. Eu não enxergo um futuro muito positivo, muito bom.
E eu digo isso por vários motivos. Pelo fato de que tem pessoas que acham que se resolve a violência e a falta de segurança só com, sei lá, com arma ou com mais violência. Tem outros que trazem mais a questão da educação, mas que a gente nunca consegue mexer na educação e daqui a tantos anos ter esse reflexo. E sem contar os moradores de rua, que é um ponto que tu trouxe, as pessoas em situação de rua, que eu tenho uma experiência já com eles, de pelo menos 5 anos aí que a gente faz uma ação, e a gente conversa, conhece, e eu já vi de tudo, velho. De gente que tentou sair do crack, foi pra uma clínica e voltou, gente que tem uma história foda de vida, assim, mas que está refém da droga e passa por várias situações, e muitos que só queriam ser ouvidos, e às vezes são os que mais, às vezes não, de fato são os que mais são ignorados, e com motivo, né? Eu digo assim, tem pessoas que de fato a segurança é tão grande que ela não vai parar para dar atenção a uma pessoa em situação de rua que te chamou ali, que ela não sabe o que é que vai vir do outro lado com relação à violência. Então você tem dois grupos que são pessoas e que simplesmente eu vejo geral fazer, arma a guarda municipal, que é onde eu queria trazer, se tu é a favor ou contra, o que é que tu acha, se isso melhora ou não com relação à violência, e trago o mesmo questionamento já nessa introdução aqui de que se armar é a solução, e essas pessoas em situação de rua, o que fazer com elas? Muitos querem ajudas, muitos não sabem nem que podem ter ajuda. Como é que tu traz? Porque tem uma ligação muito forte uma com a outra. Tem sim. Eu acho que você, Gabriel, na sua pergunta, você faz até uma contextualização. Apesar de o problema é dar um podcast só sobre violência. Com certeza. Mas assim, contextualizando um pouco de onde está o problema. O problema da violência, ele tem componentes sociais. Sim. E ele tem componentes também, no caso, do combate à criminalidade em si, da repressão, da ação das polícias. Os dois, eles se complementam. Uhum. Você não tem combate à violência somente com um ou com outro. Você tem o conjunto deles que faz com que, assim, se você tem ambiente de impunidade, você tem uma tendência a ter mais criminalidade. Mas se você tem combate à criminalidade e não tem a solução social, também não vai adiantar. Então, logicamente, é o combo. Eu vou começar pela população de rua, porque eu acho que é um elemento que a gente, inclusive, está trazendo. Coloquei peças na propaganda de TV, de rádio, onde a gente fala da população de rua. O prefeito João Campos me processou já 11 vezes com esse assunto. Estou ganhando aí na justiça as coisas que estão saindo, porque ele diz que eu estou criando confusão mental em conectar a prefeitura ao problema. Mas o problema de quem está na rua tem que ser da gestão. O prefeito tem que dizer que o problema é dele também. O problema de população de rua se agravou no governo de João Campos. A gente hoje tem 3.100, não é pessoas não, são famílias cadastradas pelo CAD único do governo federal em situação de rua. Então, família, bota vezes 2 pelo menos, 3. Estamos falando aí que 10 mil pessoas na rua, no Recife. É uma cidade morando na rua, uma cidade dentro da outra. E, como você disse, é difícil o problema. Aí parece que todo problema é difícil, o tal do João corre. Não, é difícil demais para mim. Rapaz, tem que insistir. Para resolver, você precisa de vários componentes. Primeiro, não adianta eu chegar para um cara desse e fazer qualquer tipo de ação sem o primeiro conceito hoje de equilíbrio social, né, que é um conceito internacional. Casa em primeiro lugar. Exato. É o housing first, que é o que o pessoal está usando. Que é o mínimo, ou seja, não adianta eu chegar pro cara, se eu não der a casa, agora só a casa resolve também não. Porque se você dá a casa e larga o cara de mão, ele volta. Então, como é que a gente resolve o problema? O que é que a gente está propondo? A gente está propondo a contratação de 5 mil imóveis já existentes na cidade, não é imóvel que vai ser construído, no setor privado, para a gente locar e colocar ali não só as pessoas em situação de rua, mas também quem está em submoradia, embaixo de ponte, quem está numa situação de palafita muito grave. Porque essa turma não dá para eu esperar, não. Vou fazer um habitacional, daqui a 3 anos eu tiro o cara. Às vezes ele não está nem lá mais. Ao a gente retirar as pessoas, a gente precisa de apoio de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, acompanhamento, precisa fazer qualificação, precisa pegar as crianças. Muitas vezes a gente vai precisar também no trabalho de saúde mental com aquelas crianças. Então, ele é um trabalho de médio e longo prazo. Mas a gente não pode deixar o quadro continuar a se agravar. Isso tem que ser no primeiro dia, no primeiro momento. E precisa ser enfrentado com a persistência, né, que você coloca. Quem faz trabalho com pessoas em situação de rua sabe disso. Precisa ser persistente. Você precisa ir lá todo dia. Aí você tira o cara, ele volta. Aí depois você vai de novo, conversa de novo. Aí ele recua. Aí daqui a pouco a gente começa a ter o exemplo positivo. Porque quem conseguiu vencer isso... dele. Porque aí tem o seu João que tá ali na esquina e tá... Seu João daqui a pouco volta
barba feita, todo organizado, já está trabalhando e volta com você ali como exemplo positivo de quem se recuperou. Quando você começa a ter o exemplo positivo, aí você cria um rastro positivo, diz assim, poxa, se ele pode, eu também posso. As pessoas começam a acreditar que é possível. Então, assim, precisa encarar o problema de população de rua, precisa chamar para si, e a gente está propondo essas 5 mil locações de imediato dentro do orçamento de habitação. Isso vai custar 36 milhões dos cofres públicos. A gente tem um orçamento de 148 milhões na Secretaria da Habitação do Recife. Dos 148, apenas 13 foram investidos em habitação. O resto se perdeu no meio do caminho. Carro comissionado, aluguel, custeio, ou seja, tem um orçamento gigante e ele não está sendo usado para habitação na ponta. A gente quer otimizar, diminuir essa estrutura de custeio para poder fazer a alocação e tirar as pessoas da situação de rua. Um outro ponto que tem a ver com segurança. Não resolve, mas está de um combo. Iluminação. Pode pegar a conta aí, quem está aqui nos vendo. Pega a conta de luz agora aí, olha aí. Taxa de iluminação pública. O Recife arrecadou ano passado 130 milhões na taxa de iluminação pública. Sabe quanto foi investido para melhorar a iluminação? 6 milhões de 130. E esse dinheiro não pertence à prefeitura, não é da arrecadação própria. Esse dinheiro pertence ao cidadão. Se eu pago a taxa de iluminação pública é para iluminar a minha casa, na parte externa, na parte de rua. A gente está vendo aí mais uma coisa simbólica. Mundo do Instagram, mundo do filtro, mundo real. Bota uma LED ali na Avenida Boa Viagem, na Rua da Aurora e o resto. Vamos lá em Santa Amaro, sai da Aurora, vai para trás. Eu sou morador da Aurora, tá? Inclusive beneficiado, mas vamos para trás. Pega a Avenida Boa Viagem, olha lá dentro, vamos para Setúbal, entra no bairro. Aí a gente vai olhando a cidade e é isso que acontece. Você vai pegando a Avenida Norte, não, tem uma iluminaçãozinha precária. Sobe o morro. A gente tem dinheiro para poder iluminar a cidade. Então, esse é um outro elemento de combate à violência. E o outro, não dá para a gente dizer que isso não tem nada a ver. A gente também precisa fazer com que o efetivo da Guarda Municipal participe do combate. Não é milagre, mas assim, para mim esse é um debate vencido. O Brasil inteiro armou a Guarda Municipal, só aqui que não. A legislação federal já disse que segurança pública é responsabilidade de presidente da República, através das polícias federais para poder fazer controle das fronteiras e fazer trabalho de inteligência. Governo do Estado com policiamento ostensivo, polícia militar e investigativo, polícia civil. E as guardas municipais fazendo proteção das áreas turísticas, do patrimônio público, ou seja, precisa trabalhar de forma integrada, não é de forma desconectada. Não é? A gente precisa que a Guarda Municipal também esteja armada, como está o Brasil inteiro. Não é milagre, não, mas ela precisa participar. Ela precisa também, em regiões, por exemplo, como a gente tem, esse suporte e esse apoio para a retirada de população de rua. Precisa estar a guarda junto. A gente precisa botar, por exemplo, dentro das escolas do município, são muitos os professores em pânico com a violência dentro da escola. É a hora da Guarda Municipal estar presente. Então, é ação social, combate à população de rua, moradia tem a ver com segurança. Porque o cara que está morando na rua, o cara que está morando em submoradia, ele tende a vir para a violência. Então, moradia, impacto social, né, iluminação e a gente assumiu o problema. Eu acho que tem muita coisa no Recife que está passando por um elemento. Coragem de um prefeito que diga, todo problema da cidade é meu também. E não terceirizar e jogar para frente. A violência é mais um. Dizer assim, olha, eu vou fazer junto com o Estado. Eu não vou ficar culpando o Estado de forma cômoda. Toda entrevista de João Campos, ele, não, violência não é comigo, é com o governo. Ele até ontem era governo. Não resolveram, foram 16 anos de governo. Ele era o chefe de gabinete de Paulo Câmara. Então, se o problema é do governo, foi ele que criou, né? Porque tem uma governadora hoje, Raquel, que está no cargo, mas assumiu há 1 ano e meio. Tem a responsabilidade? Tem. Mas não posso culpar ela pelo que veio antes. Então, essa questão de violência precisa assumir. Precisa ter coragem, matar no peito, dizer vamos para cima e tentar resolver e amenizar o quadro, que é muito grave no Recife e no Brasil todo. Ô, candidato, então Recife é a única capital que não tem a Guarda Municipal armada? No Nordeste, única capital. No Brasil, das 26, só tem 2 que não tem. Uma delas é Recife. Todas as outras capitais armaram a Guarda Municipal. Recife tinha 1.900 e alguma coisa, quase 2.000 guardas municipais no início do governo de João Campos. Hoje tem 1.700. O pessoal está saindo, fazendo outros concursos. Fortaleza contratou mais 1.000 guardas municipais para reforçar policiamento. Entendi. Armou, contratou e colocou. Então, realmente, Recife, aí neste caso, Recife está fora da dinâmica. Todo mundo foi por um caminho e só a gente aqui está insistindo em outro. E qual seria a estratégia em caso de armar a Guarda Municipal? Tem a questão do treinamento, em saber como é que seria, porque fiz essa pergunta também para Gilson. Gilson falou em um treinamento militar.
Aí ele deu uma das opções. Como é que você imaginaria isso acontecendo hoje? A Polícia Militar ela tem toda a estrutura para fazer o treinamento hoje aqui de guarda municipal. É lógico que precisa de treinamento, precisa não só do treinamento, precisa dos equipamentos, precisa de qualificação, precisa fazer novo concurso. Isso é uma coisa que precisa ser implementada. Mas assim, a prefeitura gasta uma fortuna hoje com segurança privada armada. Quer dizer, a gente não está discutindo aqui sobre mais ou menos arma. Por que eu contrato um segurança privado armado para tomar conta da escola quando eu tenho uma guarda municipal efetiva que pode fazer a segurança da escola e pode me ajudar se tem um crime fora? Porque o segurança privado armado ele pode proteger o patrimônio. Mas, por exemplo, se tem um assalto na porta e um aluno é roubado, ele não pode atuar. Se eu tenho um guarda municipal, ele protege patrimônio e, ao mesmo tempo, ele pode atuar na proteção do estudante. Então, não é uma dinâmica sobre mais ou menos arma. É sobre a gente ter profissionais qualificados que possam atuar no combate à violência fazendo proteção de patrimônio. Né? Porque essa é a grande diferença. A gente está gastando hoje os recursos destinados à segurança na cidade todo com contratação de empresas privadas. Então, elas têm o seu valor e sua importância, sim. Em alguns locais continuarão a existir? Claro que sim. Mas para a gente poder ter a abordagem correta, é muito melhor eu ter um profissional de segurança com poder de polícia estabelecido por legislação que pode fazer a proteção de patrimônio e pode atuar de frente para poder também coibir assaltos e outros tipos de crimes que terminam ocorrendo. Daniel, eu quero tocar no assunto do Recife Antigo e no Centro Morto para saber o que é que qual seria a solução no teu plano de governo? E já vou emendar com uma pergunta aqui que fizeram, que daqui a pouco eu vou abrir a pergunta da galera, mas tem a ver, que ela fala... Cadê, meu Deus? Pergunta sobre... Eu não tô achando a pergunta, mas ela fala... Aqui, achei. Da época de secretário de turismo, o que tu fez pelo Recife como secretário de turismo? E aí eu faço essa pergunta junto desse momento que muita gente faz de como resolver o problema do Recife Antigo morto, do centro morto, tanto no comércio quanto na utilização pro da turismo. Área turista. Isso. Sim. E aí eu queria ver se dá pra gente fazer um combo aí na tua resposta. Dá sim. Tentar falar um pouquinho do centro, depois a gente fala um pouquinho da Secretaria de Turismo. O centro do Recife, ele está se esvaziando. E, de novo, a gente tem alguns momentos, Gabriel, que a gente vai voltar para os mesmos assuntos, porque a gente é como se tivesse problemas, origem e sintomas. É a doença e os sintomas. O centro morto é um sintoma, ele não é a doença. A doença é o problema social, é a violência, é 3 mil pessoas no meio da rua. Então, o centro está morrendo porque é gente na rua. Você vai abrir... aí tem hoje uma política que eu concordo, tá? Estímulo fiscal, IPTU, porque só pode dar esse hoje em dia. A gente teve reforma tributária, não pode mais outro. Vou isentar IPTU. E tu vai abrir um comércio num lugar que não tem gente só porque tu não paga IPTU? Duvido. Ninguém abre. Quer dizer, você não viabiliza o centro isentando de IPTU. Esse é um elemento, mas nem de perto ele é suficiente. Eu tô vendo outras candidaturas falando disso. Não, vou resolver o problema do centro isentando de IPTU. Que conversa, rapaz. Não vai resolver nunca. Ninguém nunca vai abrir um comércio porque está isento de IPTU. Eu preciso de movimento. Então, algumas áreas como Rua Nova, Rua da Imperatriz, aquele modelo de comércio que ali existia, não existe mais. Não adianta eu olhar com o retrovisor de 99, é 2055. Podia ter internet, né? A vocação do mundo hoje é outra. Então, residência é importante, que a gente tem um estímulo ao residencial, e serviço. Hoje, os escritórios de advocacia, por exemplo, que antes ficavam no centro da cidade, se deslocaram para os empresariais no Pina e na região da Agamenon. Exatamente pela falta de segurança, pela população de rua. Então, aí sim, dá o estímulo para que a gente tenha de volta os serviços para a região central. Então, aí você começa a estabelecer com serviços e com moradia outro tipo de comércio, que é o restaurante, que é a padaria, que são os comércios que dão suporte aos serviços. Então, esse é um elemento para a recuperação de algumas regiões. Recife Antigo. Recife Antigo é uma ilha. Nós temos 4 entradas e 4 saídas. Agora estamos com 3, porque tem uma fechada, que é aquela da ponte giratória, a obra que não termina. E, na verdade, nem anda, está parada. A gente tem 3 entradas, 3 saídas. Não é difícil resolver o Recife Antigo. A gente tem projeto já aprovado e já com recurso em caixa para poder fazer o habitacional do Pilar, que traz ali um componente social grave. A gente tem o bairro mais simbólico da cidade, a origem do Recife, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma área de muita pobreza. Então, isso precisa ser enfrentado. Mas, mais do que isso, eu não posso, e você chegou a falar aqui, vai resolver em 4 anos, né? Assim, é muita coisa na cidade para resolver. Realmente eu não consigo transformar o Recife numa cidade perfeita em 4 anos, ninguém consegue. Mas eu posso fazer do bairro do Recife a cidade que eu quero. Eu posso dali fazer um exemplo para a cidade do futuro, até pelo potencial turístico que ela tem, pelo potencial histórico e cultural. Então, eu vou embutir os fios
do Recife inteiro. Difícil em 4 anos, mas do Recife antigo dá para fazer. Ah, vou resolver o problema completo de habitação do... Não, mas do bairro do Recife dá para fazer. Entendi. A gente está falando aqui de sustentabilidade. A gente tem ali o Porto Digital, que pode nos apresentar soluções interessantes do ponto de vista tecnológico. Sim. Por que não fazer do bairro do Recife um bairro conectado a esse mundo de 2055? Com tecnologia, com sustentabilidade. Ah, eu não consigo reciclar o lixo inteiro da cidade. Difícil. Mas do bairro do Recife dá para fazer. Estou falando de uma região delimitada. As empresas do Porto Digital, tenho certeza, fiz a sabatina lá e os caras ficaram animados. Dá para fazer no Recife Antigo. Eu consigo fazer do Recife Antigo o bairro perfeito. A gente quer transformar o Recife Antigo no bairro mais sustentável do Brasil. A gente mostrar que é possível. E a partir daí inspirar para que outras regiões da cidade também avancem na mesma proporção. A gente tem uma ameaça hoje muito grande. A reforma tributária, que foi realizada pelo Congresso Nacional, ela acabou com o ISS. A gente agora tem o IVA. Tá? Então, só para a gente entender isso, não tem mais diferença de comércio, de serviço, de indústria. Ficou tudo junto no IVA. Com isso, a prefeitura perdeu a condição, não só do Recife, todas, de fazer o incentivo fiscal na cobrança dos impostos, do ISS. Entendi. Na prática, o que eu estou dizendo, o Porto Digital, que tinha um incentivo tributário, pagava menos imposto, agora o Porto Digital, ele paga imposto igual a qualquer empresa de qualquer lugar do Brasil. Para a gente manter o Porto Digital no centro, como é que eu mantenho, se eu não tenho mais o estímulo? Eu preciso transformar aquilo num ecossistema que vale a pena. O cara dizer, não, eu vou ficar lá porque é bacana, porque é sustentável, porque eu estou conectado ao futuro, porque eu estou usando as novas tecnologias, porque os prédios aqui, eles estão preparados para poder, né, reaproveitar a água. Ou seja... Porto Digital hoje não tem incentivo fiscal? Ele tem até então, mas a partir da reforma tributária não terá mais. Então, assim, não é uma decisão local, tá? Para ficar bem claro. Sim. É uma decisão do Congresso Nacional, mas a gente perdeu. Então, inclusive dentro do Recife, por que eu não tiro minha empresa do Recife Antigo e não coloco num galpão na Embiribeira, que é mais barato? Quer dizer, eu começo a ter uma ameaça do esvaziamento e aí fica mais grave a situação do bairro do Recife, porque o Porto Digital ainda dá uma vida àquela região central. Então, para eu manter as pessoas ali, zeladoria do bairro. Nós vamos criar, né, a figura do gerente, quase que um subprefeito do bairro do Recife, para a gente ter alguém ali no dia a dia buscando a tolerância zero ao erro. Nova York, quando fez o combate à criminalidade, na política de tolerância zero, quem tiver curiosidade, dá um Google, procura Nova York tolerância zero, eles combateram violência não só com polícia. Era tolerância zero a qualquer defeito. Então, assim, não podia ter uma lâmpada queimada, não podia ter uma calçada errada, não podia ter uma bituca de cigarro no chão. Porque quando a gente sente que as coisas estão organizadas, a gente tende a se organizar. Eu vou dar um exemplo aqui que marca um pouco isso. O mesmo cidadão que está andando no centro da cidade, todo esculhambado, e como um picolé joga o saco no chão, ele não joga o saco no chão dentro do shopping. É a mesma pessoa. Nem em casa, né? Nem em casa. Mas no espaço público ele joga. Porque ele se sente confortável em fazer aquilo, porque está tudo esculhambado. Quando ele entra num lugar organizado e limpo, ele não faz. Então, a lógica do tolerância zero é isso. Então, no bairro do Recife, o nosso conceito é a gente fazer daquilo um bairro perfeito. Como secretário de turismo, eu fui secretário de turismo por 1 ano e meio, e a gente conseguiu bater todos os recordes de turismo para Pernambuco. Quando a gente entrou, Pernambuco estava fora da rota. Hoje, Pernambuco bateu os recordes do período pré-pandemia de movimentação aérea, de ocupação hoteleira e de satisfação do turista. Mês após mês, a gente está batendo recorde após recorde. É evidente que eu não posso fazer a recuperação do centro porque eu não era o prefeito. A gente faz a promoção. Como secretário de turismo, eu não era responsável pela manutenção da cidade. Essa responsabilidade é do prefeito. A nossa responsabilidade era da promoção, era de vender. O secretário de turismo ele faz a venda do produto Pernambuco. Na verdade, até alguns me perguntam, por que você não fez essas críticas à cidade antes? Eu digo, porque meu trabalho era outro. Meu trabalho era, mesmo quando tivesse ruim, dizer que estava bom, porque eu era um vendedor de Pernambuco. E a gente conseguiu. Nós pegamos a verba de publicidade de Pernambuco, que estava espalhada. Você tinha, bota um cartaz na Times Square em Nova York, mas não vinha ninguém de Nova York para cá. Aí fazia publicidade aqui interna. Aí todo mundo, legal, mas não trazia ninguém para cá. Aí bota um negócio no metrô em São Paulo, filma, mas não trazia ninguém para cá. Quem é que está querendo vir para cá? O argentino. Carga em Buenos Aires. Fecha essa ação em Nova York, não tem nem voo direto. Vamos para lá. Hoje a Argentina traz mais gente para Recife, para Pernambuco, do que todos os outros países do mundo somados. Caramba. A gente tinha 2 voos semanais, estamos com 5. Nós tínhamos o Recife com 3 conexões internacionais, estamos com 8. Hoje o Recife está conectado a todos os estados do Brasil. É o único aeroporto do Nordeste conectado aos 26 estados com voos diretos. A gente passou até a melhor conectividade. E com isso, a gente trouxe turismo para o Recife. O que eu não podia, como secretário de turismo, é cuidar da qualidade de vida das pessoas. Aí é o papel do prefeito.
Eu não posso ser cobrado por ter feito o papel do prefeito. Nem ele pode ser cobrado por ter feito a promoção. A promoção a gente fez, a gente bateu os recordes. Infelizmente, o Recife não acompanhou Pernambuco. O Litoral Sul, a gente está com 93% de ocupação. Está lotado o Litoral Sul, não tem mais vaga. Fernando Noronha, quando a gente chegou na secretaria, eu recebia os proprietários de pousada, o cara dizia, eu quero entregar a chave da minha pousada. Hoje não tem vaga. Você vai procurar lá, a gente está com lotação plena. A gente está com problema de capacidade na ilha por uma legislação federal. Ou seja, os números são expressivos no que a gente fez no turismo. Recife foi beneficiado. Poderia ter sido mais, se tivesse cuidado da zeladoria. Eu me formei em administração pela UPE, Universidade de Pernambuco. E lá eu tinha um professor, Helder Lins Teixeira, foi presidente da Impetu, e eu paguei com ele a cadeira de turismo. E eu fiz o primeiro dia de aula. Eu fiz uma pergunta a ele, professor, por que a gente aqui no Recife não consegue atrair o turista e Lisboa, Paris é lotado de turista? A gente anda na rua, parece um carnaval todo dia de turista. Ele disse, meu filho, porque turista vem compartilhar qualidade de vida. A gente está sem qualidade de vida, o turista não quer ficar. A gente vai compartilhar a qualidade de vida de Lisboa, que hoje é uma cidade segura, com transporte público eficiente, com calçadas bem cuidadas, a gente pode caminhar, aí as pessoas querem ir para lá para compartilhar aquela qualidade de vida. Se a gente perde qualidade de vida, o turista não se interessa mais. Por isso que hoje o Litoral Sul, todo mundo de Recife ganha uma graninha que é o quê? Para Porto de Galinhas, que lá você tem qualidade de vida, você tem a praia, ou seja, turista quer compartilhar qualidade de vida. Se a gente está perdendo, a gente está perdendo também a capacidade de manter, apesar de termos a capital com mais cultura, com mais história desse país. A gente tem um potencial gigante, pouco explorado no momento. Vamos para saúde pública para a gente ver e daqui a pouco vamos para a pergunta aqui, porque falta pouco aqui o tempo. Saúde pública, quais são os planos que o candidato tem? Tem algum sistema de aplicativo para marcar pelo celular? Muita gente fala disso quando a gente bota as perguntas para geral, porque a galera diz, pô, velho, teve um caso que foi interessante de, eu esperei para marcar tal cirurgia, e aí um dia me ligaram, num único dia para confirmar, eu não tava em casa e eu perdi a cirurgia. Aí a galera faz, porra, como é que pode, velho? Se não tem um sistema integrado que você no celular consiga ver, tá agendado. Isso é uma das paradas que eu vou perguntar isso para todos os candidatos que sentarem aqui. E, paralelo a isso, traz suas ideias para a saúde pública aqui para a Prefeitura do Recife. E só para te dizer, Daniel, tenta ser um pouco curto, que a gente vai ter 22 minutos e ainda tem a pergunta da galera. Beleza, vamos tentar aqui ser conciso. Hoje a gente já tem a marcação online. O problema é a ineficiência do formato. Então, assim, o problema já não está mais na utilização da tecnologia. Está no fato de que você tem um caminho que eu vou tentar ser sucinto aqui, mas quem é usuário do sistema SUS sabe. A gente tem hoje um modelo onde o cara vai no posto de saúde. Aí ele marca um clínico geral. Ele até consegue. Vai lá no aplicativo e tal, 10 dias, 15 dias, não é de imediato, mas tem que ser correto, com algum prazo. Certo. Não é com a eficiência que eu gostaria, mas tá lá. O problema é o seguinte, chegou lá, aí o médico clínico geral vai dizer, rapaz, tu precisa de um cardiologista, estás com um problema no coração e precisa do médico especialista. Ou precisa de um ortopedista para poder ver se teu problema é no joelho. Ele sai dali para poder marcar o especialista, ele passa 6 meses para ter esse médico especialista. Quando ele chega no especialista, o cara passa um exame. Eu tenho relatos gravados em vídeo, tá? De pacientes com esse roteiro. Não é um não, dezenas. Aí ele pega mais 6 meses para poder conseguir o especialista. Chegou no especialista, faz os exames. 6 meses para conseguir o exame. Aí quando ele volta no especialista, o exame está vencido. Ele não consegue fazer o tratamento. É impossível ele vencer o prazo do tratamento. Então a gente quer utilizar a telemedicina para poder encurtar caminho e sem precisar gastar mais da eficiência ao modelo de saúde. Como é que a gente vai fazer isso? Na primeira consulta, marcou clínico geral. Gabriel paciente, Daniel médico. Eita, precisa de um cardiologista. Você entra em conjunto de forma remota, com a junta de médicos especialistas. Ele já vai falar com o médico e vai dizer, olha, tá precisando de quê? Não, estou sentindo aqui que ele está com problema no coração. Os 2 médicos se falam, estamos falando de 2 profissionais capacitados. E o especialista já passa os exames no primeiro momento à distância. O médico clínico geral já entrega os exames, ou seja, a requisição, e ao mesmo tempo já deixa marcada a consulta com o especialista. A gente está encurtando o tempo. Nós estamos pegando um processo que ia demorar 1 ano, nós estamos trazendo para 1 mês. Nós estamos fazendo com que isso de fato funcione. Eu tive um relato em Brasília Teimosa de uma senhora que tirou férias para fazer um exame de sangue. Ela passou os 30 dias e não conseguiu fazer um exame de sangue pela rede pública. Mais uma vez, relatos gravados. Então, telemedicina. Outra questão, serviço odontológico. A gente hoje tem 49% de cobertura de dentista na cidade do Recife. 32% das mulheres grávidas conseguem fazer tratamento dentário.
está colocando em risco a vida da criança. Você vai para o parto com problema dentário, isso coloca em risco a criança. Então, investimento maciço, a gente fazer concurso, aumentar em 50% as equipes de dentista. E um outro elemento que eu já falei aqui e que quero reforçar, porque ele é crucial para o desdobramento da saúde pública como um todo, saúde mental. Concurso para psicólogo e psiquiatra. A gente tem muitas doenças que estão em decorrência dos problemas mentais. Depressão, ansiedade é o mal do século. E muita gente adoece fisicamente porque passou muito tempo com problema de saúde mental. Então, esse é um combo que é importante. Saúde mental, a questão odontológica, que é preventiva, e a utilização da telemedicina para a gente poder encurtar o caminho e melhorar a questão da saúde pública. Ó, vou começar a pergunta da galera agora, que são perguntas gerais e aleatórias, mas é bom. Bora de boa. Uma delas é essa questão o que fazer com a galera que tá surfando nos ônibus. Virou moda, Recife todo dia tá cheio de jovens surfando nos ônibus. Tem motorista que se recusa, já vi, a andar e a galera faz uma baderna maior. Tem outros que só fazem o trabalho dele lá, vão andando, mas todos os dias a gente recebe vídeos de um monte de jovem em cima dos ônibus. Aí a polícia faz o seu papel, desce todo mundo, uns correm, às vezes a maioria de menor. E isso vem se repetindo de um jeito absurdo. Inclusive até a gente na Recife queria falar mais sobre isso, mas sem mostrar, porque parece que isso acaba estimulando eu apareci ali. Tá virando uma modinha, né? Tá virando uma modinha. Tem uma modinha. Aí é onde eu acho que a gente tem que entrar. Quando a gente fala da questão social, do problemática de pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade, esse é o sintoma. Por mais que a polícia tenha que fazer o papel e tirar, e a polícia faz quando vê, mas vai fazer o quê? Repreender? Vai meter na cadeia? Seria Esse razoável? Não. Iria resolver o problema? Não, resolveria. Ia agravar, né? A gente iria agravar o problema. Então o problema é complexo. O que é que a gente tem que ver ali? Maioria de menor. Maioria. Devia estar na escola, né? Devia estar estudando. Ou seja, provavelmente tem um outro componente aí. Provavelmente a gente tem um componente da submoradia, da família desestruturada, do problema de saúde mental na casa, ou seja, problema complexo, problema social. E olha, muita coisa que a gente vai falar, vai voltar. Eu estou insistindo muito nesse tema esse ano. A questão casa em primeiro lugar, moradia em primeiro lugar. O primeiro componente da justiça social e do equilíbrio familiar, ele está na moradia digna. Se a gente não tem isso como concepção de cidade, nós vamos ter sintomas como esse, da criminalidade, do cara surfando no ônibus, das pessoas morando na rua. Ou seja, esses problemas todos são sintoma do problema inicial que a gente não resolveu, que fez do Recife uma cidade muito cruel, muito difícil para quem tem uma renda limitada de viver. Essa segunda pergunta, que é na mesma linha de rachas em Boa Viagem. Eu digo na mesma linha porque é o mesmo, serve para essa tua resposta que tu deu, mas eu acho que é um pouco mais agravante, né? É mais agravante porque não tem um problema social envolvido, né? O racha, ele tem a ver com... O cara já tem um carro, né? Então não é... Aí já é um problema mais grave. E aí sim, o caso do racha é a cadeia, que é o caminho. Aí sim, eu acho que já é outra história. Eu não posso pegar um jovem vulnerável que tá surfando no ônibus e dizer vou meter na cadeia. Não. Mas o cara que tá fazendo o racha aí tá no Código Penal e aí o caminho não é outro, senão realmente estimular que as pessoas denunciem e de fato, né, punir de verdade. Aí tem que ser severo, porque os acidentes são graves e tem gente que morre inocente. A instalação de câmeras específicas, assim, né, pra pegar a placa do carro, porque teria, nesse caso, uma solução até tecnológica, né, pra pegar essa galera, né? Também, né? Tem, e assim, é importante que as câmeras elas peguem placa. A gente tem ali no Zé Estelita, você tem um lugar que era, né, assim, um lugar que, infelizmente, tem muitos rastros, a gente teve acidente frequente lá, e isso ganhou força depois que tiraram as câmeras. Hoje parece que está voltando a câmera lá da prefeitura, né? E tem que botar filmagem nos pontos específicos, e hoje a gente consegue identificar e chegar perto para poder punir na hora, né? Agora, é um trabalho também que passa por conscientização. É importante que a gente, diferente do ônibus, é importante que a gente mostre o acidente, que a gente mostre que é perigoso, que as pessoas entendam que aquilo tem um nível de risco alto, né? E aí tem que punir. Aí é bem diferente, porque não é problema social, não. Aí realmente é uma falta de consciência e até de delinquência mesmo você tá nesse momento utilizando dessa prática. Ó, a pergunta que tem aqui, galera. Daniel, você comeria um peixe frito pescado no Rio Capibaribe? É complicado, né? É complicado, né? Mas assim, aproveitando o gancho pra gente não... Lavando, Daniel, lavando. Não, aproveitando o gancho aí pra gente poder falar um pouquinho... Né, rapidinho, tem uma pergunta de Madrone aqui que ele tá perguntando faz um tempão. Depois eu... Deixa o Daniel responder que tu vai... Só rapidamente, eu acho sobre que... o Rio, eu acho que assim, é importante a gente poder fazer a discussão da questão
do saneamento na cidade do Recife, especificamente na margem dos rios. A gente ainda tem, né, muita coisa. Recife é metade da cidade saneada apenas. Essa é uma coisa que precisa ser feita em parceria, governo do estado e prefeitura, os dois precisam abraçar juntos, mas quando a gente fala de sustentabilidade de uma cidade equilibrada, é isso. Então esse peixe frito que ninguém quer comer, ele tem um motivo. É uma cidade que do ponto de vista ambiental está desequilibrada. Vai, Carlinhos. Rapidinho, ele perguntou aqui sobre as ZEIs, que é ZEIS, não sei o que é. Quais os posicionamentos sobre as ZEIs e a especulação imobiliária? As ZEIs são as áreas de interesse social, são as zonas de interesse social, são as comunidades que estão consolidadas e a lei do Preseis e das ZEIs estabelecem que essas áreas são protegidas. Você não pode construir, não pode tirar as pessoas dali. Um exemplo, Brasília Teimosa. Brasília Teimosa é uma área de ZEIs. Ele é de lá, por isso que ele perguntou isso. Então pronto, aí já peguei um exemplo. Do outro lado ali, na comunidade do Bode, do Encanta Moça, e aí nós temos outras áreas de ZEIs na cidade do Recife, né? As ZEIs, elas, evidentemente, você não pode desalojar as pessoas ali. A lei já foi feita para poder proteger aquela população. O que é que está faltando e o que a gente precisa? Regularização, como está acontecendo, por exemplo, agora na região do Encanta Moça, que está sendo dada o título de posse pelo governo do estado. Você precisa dar o certificado de que aquela residência pertence de fato à pessoa, e depois disso, em alguns locais, e isso está no nosso programa de governo, você poder promover reforma das residências, né? Se eu não posso, o cara não pode sair dali, eu também não posso colocar outro. E a gente tem em algumas, não são em todas, situações de submoradia, ajudar na reforma. Salvador fez isso com muito sucesso. Reformou 80 mil residências, dando dignidade a quem está nas áreas de proteção social. O governo do estado em Pernambuco começou uma ação com o Morar Bem, e o que a gente propõe é que a prefeitura seja parceiro para a gente poder atuar nas áreas de ZEIs, ajudando a reformar. E aí quem diz, o programa que a gente está propondo é o seguinte, que as casas que tem uma mulher dentro, a decisão seja da mulher de qual é a preferência. Se é fazer a cobertura, se é botar o piso, se é melhorar a instalação elétrica, o Estado vai lá e executa. E esse é um modelo importante, mas tem que manter as áreas de ZEIs. Eu não posso desfazer, como alguns defendem, a legislação que protege essas áreas, porque senão, evidentemente, a gente teria uma cidade ainda mais selvagem e mais desigual. Iria, de fato, tirar aqueles com a renda menor e a gente ia ficar com o Recife, né, de fato, uma cidade que só teria espaço para quem tem mais dinheiro. Então, é uma legislação importante que data lá de trás, década de 80, e que é necessário que seja mantida. Isso é uma pergunta minha que tu falou, isso me lembrou de outro momento que eu estava falando. Plano diretor aqui em Recife, quando que mexe de novo? Não tem um prazo enorme, né? Eu acho que a gente deveria antecipar uma discussão do plano diretor, exatamente pelo que eu falei aqui, da necessidade da gente prever as construções sustentáveis. Dá para antecipar? Dá para fazer isso? Dá para fazer. Qual é o prazo que tu Normalmente sabe? O plano diretor são de 10 anos. 10 anos. Tá. Mas é o seguinte, eu acho que a gente precisa convocar a Câmara de Vereadores para a gente abrir um debate sobre a discussão do crescimento da cidade pela uma ótica mais sustentável e mais moderna. Hoje o nosso plano diretor ele é restritivo. Ele apenas para tentar proteger a cidade, ele só fez proibir. Então, ele é proibitivo e restritivo. A gente precisa fazer um plano diretor que estimule o crescimento do jeito que a gente acredita. Então, eu acho que a gente precisa mudar um pouco o conceito, enfrentar esse debate e, de verdade, dizer, olha, não, pode construir, mas pode nesse modelo e nesse formato. Então, não é somente dizer o não, é dizer o sim, como a gente quer e como é a cidade que a gente quer fazer. Isso faz parte de uma revisão da legislação de plano diretor e também dos parâmetros para a construção civil. A gente tem a zona oeste da cidade, aquela região toda que você vai chegando ali, Jardim São Paulo, aí você sobe ali para Coqueiral, Tigipió. Aquela região da cidade deveria ser uma nova fronteira imobiliária. É uma área hoje que tem pouco desenvolvimento. E eu tenho restrição naquela área de construção igual a que eu tenho aqui em Casa Forte. Não sabia não, Eu moro ali em São Martinho. Você mora por ali, né? Pronto. Por ali é uma área que a gente deveria promover o crescimento. Então ali você deveria ter uma legislação diferente. Se eu coloco a mesma restrição numa área daquela para de cá, não vai construir nunca lá. Sim. Nunca, porque eu tenho menos estrutura urbana, eu estou um pouco mais distante do centro. Ou eu faço uma discussão de plano diretor para crescer para a região oeste da cidade, ou a gente vai continuar, por mais que a lei seja restrita, porque hoje o gabarito já é baixo, mas você vê que ainda se constrói. Na região aqui, eu falo zona norte do Recife, no entorno da 17 de agosto, Rui Barbosa, que são áreas nobres, região de Boa Viagem, o construtor ele procura sempre a área mais urbanizada e mais desenvolvida, porque ele tem o preço maior. Se a gente faz uma mudança de plano diretor, a gente pode estimular o crescimento para a região oeste. Personalizar, né? Para aqui na região oeste a gente consiga crescer mais. Isso, você dizer assim, praça de Casa Forte não dá mais para subir prédio, verdade. Aí só estou falando do prédio sustentável, não é para praça de Casa Forte, porque aqui já está lotado. Sim. É exatamente para a Zona Oeste, não.
Rapaz, tu pode subir o prédio de 25 andares, agora vai ser lá na Zona Oeste, vai ser com uso misto, vai ser com energia renovável. Então, é esse modelo que a gente pode apontar, né, de como a gente quer fazer. Hoje, eu dei o exemplo da Ásia, a Ásia está fazendo cidades planejadas, a Arábia Saudita está fazendo um negócio de não sei quantos quilômetros. Songdo, na Coreia, eu tive a oportunidade de ir lá representando a Câmara dos Deputados, eles fizeram o que se chama de cidade perfeita. São 12 prédios gigantes de 38 andares, a largura de um quarteirão, um parque no meio, moram 250 mil pessoas. Lá não se utiliza transporte, nem carro, nem ônibus, nem moto, não precisa, tudo é a pé. Porque é 250 mil pessoas numa área pequena, a coleta de lixo por vácuo. Coisa fora do contexto da gente aqui. Mas assim, só pode ser feita porque teve planejamento e porque lá as construções todas foram nesse contexto de prédios sustentáveis. Animais de rua, velho. Isso aqui, meu velho... Pô, a situação que a gente tá mexe hoje... demais e parece que, assim, nunca vai ter uma prefeitura que... Eu acho que o Brasil inteiro, velho, parece que não tem um... Não sei se teve alguma prefeitura no Brasil que foi referência de, sei lá, castração de animal de rua. Como resolver esse problema e como dar atenção a tantas pessoas, são tantos ativistas que mandaram isso aqui, que tem a diferença de uns falam ativista e o protetor do animal, né? Um que vai mais pra trazer mesmo a ideia e o outro é pra pegar o animal de rua e dar um jeito de alguma forma. Que tipo de mudança poderia ser feito que não seja só um paliativo, candidato? Assim, que pega e arrasta e pronto. Eu fico confortável com esse tema porque eu me elegi vereador em 2004, 2005 comecei o mandato. E eu fui o primeiro mandatário aqui em Pernambuco a falar da proteção animal. Na época era muita chacota, assim, né? Eu escutava muita piada por estar tratando daquele tema, as pessoas achavam que era um tema não relevante. Hoje existem outros que disputam eleição e que tratam dessa bandeira, mas eu fui o primeiro aqui no estado e um dos primeiros no Brasil, na verdade, a poder trazer essa bandeira. E não tem milagre. Política é política de castração, mas política de castração, para ser eficiente, e de novo, vou falar com a propriedade de quem já fez. Eu tenho 5 castramóveis que foram frutos de mandatos meus como deputado, onde a gente colocou esses castramóveis, estão rodando aqui em Pernambuco, fazendo política de castração. Por que a importância do castramóvel? Ter um hospital veterinário importante? Ele atende aquele cidadão que não tem condição de ir para uma clínica privada para poder fazer a castração do seu animal. Mas ele não atende o animal de rua. O animal de rua não vai chegar no hospital veterinário. Nunca. Nunca. Eu não vou resolver problema de população de animal de rua se eu estou simplesmente com uma unidade fixa. Eu preciso da unidade móvel. Por isso que, ao longo dos mandatos, eu fiz esse compromisso com Pernambuco, todos os anos a gente fez uma aquisição de emendas nossas para um castramóvel que foi entregue a uma diferente instituição ou município. Tem que fazer e aí colocar os castramóveis. A gente quer colocar os castramóveis nos bairros para você poder fazer as ações em conjunto com o agente de saúde e o agente ambiental, para que a gente faça a preparação e faça de fato a castração para o animal de rua. Tem que ir em loco. Então eu tenho que pegar e dizer o seguinte, vamos trabalhar Nova Descoberta, vamos lá em Nova Descoberta, vai ali na feira, pega um dia de domingo, faz um mutirão com o comerciante, com a população, vamos trazer todos os animais de rua e fazer a castração. Se você faz isso, infelizmente, o tempo médio de vida de um cachorro, de um cão, é de 10 a 12 anos. Isso ele criado com um tutor. Se ele tem uma casa, se ele está protegido, se ele tem vacinas. Um animal de rua vive em torno de 5 anos. Se a gente tivesse começado há bem pouco tempo atrás, há 5 anos atrás, uma política de castração com castramóveis, o problema estava resolvido. Então, ele não é um problema, apesar dele ser grande e apesar dele ter algum grau de complexidade, mas esse é um problema que dá para resolver no mandato. Se a gente faz uma política de castração em loco com castramóveis no primeiro ano, depois de 4 anos eu quase já não tenho mais animais em situação de rua. Por conta da expectativa de vida, né? Que é curta para esse animal de rua. Só que em 5 anos de expectativa de um animal de rua, ele sem estar castrado, ele vai procriar quantas vezes? O cio, né, o período fértil de uma cadela é de 6 em 6 meses. Então, no período de 5 anos, ela vai dar à luz várias vezes, e cada ninhada são 6, 7. Se a gente faz a castração no primeiro momento, depois de 4, 5 anos, o problema está perto da solução. Então, não tem milagre. Castramóvel, assim como fiz como deputado, vou fazer como prefeito. A gente tem aqui, para ficar justo tudo, a gente tem 5 minutos. Eu vou ver se dá para encaixar 2 perguntas, mas tem uma que eu achei interessante. Pede para ele falar de mercado público, porque o mercado público de Engenho do Meio, por exemplo, está abandonado. O que é que pode se fazer com a reforma nas feiras, nos mercados públicos? Mercado público, a gente tem os centrais que têm alguma condição de uso, tem uns abandonados e outros que praticamente não existem. Que é o caso do da Várzea, por exemplo, o Engenho do Meio abandonado. A gente tem o de Areias, que é uma situação
de confusão com um prédio privado, mas que as pessoas acham que é público. Então, os mercados públicos, eles são pontos importantes. A gente precisa reformar. Defendo, nesse caso, que a gente tenha parceria público-privada. Né? Eu acho que é importante que a gente tenha parceria para não precisar botar dinheiro. E dou o exemplo, inclusive, do mercado de Boa Viagem, que é um mercado privado, não pertence à prefeitura, mas que eu participei ativamente como parlamentar do que aconteceu no mercado. Ele foi completamente requalificado. Ele era público, né? Não, ele é o espólio. Ele é o espólio de uma pessoa física, de um cidadão privado. Eu nunca tinha visto ele, de repente, quando eu vi, já estava... Ele se tornou, de alguma forma, quase que uma invasão, porque o dono faleceu, as pessoas ocuparam. E aí o que aconteceu? Os próprios permissionários iniciais, aqueles que estavam ali ocupando, fizeram reforma, começaram a se cotizar, fizeram parcerias com outros investidores, ou seja, não foi com investimento público que aquilo aconteceu, foi com investimento privado. E hoje o mercado público de Boa Viagem, ele é um sucesso. Hoje ele está voando, abrindo coisa nova, o movimento melhorou, né? E é um exemplo. Então eu acho que esses mercados a gente precisa reformar, ajeitar e fazer isso com parceria público-privada, porque ele só vai ter viabilidade se tiver gente investindo nele para que ele de fato funcione. Daniel, eu queria muito agradecer a tua vinda até aqui, deixar teus últimos minutos para tu falar, deixar teu espaço aí para tu falar com o eleitor e fica à vontade, tem 3 minutos aí para a galera. Muito obrigado aqui, Gabriel, Rafael, toda a equipe aqui do Recife Ordinário, pela oportunidade, a quem acompanhou nas perguntas. O que não deu tempo para eu responder, vai lá no Instagram da gente, Daniel Coelho 55, pode ir lá, faz a pergunta, a gente vai responder, tá certo? Para poder tentar esclarecer as dúvidas da população. Eu estou nessa jornada por ter compromisso com a cidade, por amar meu povo, não estou satisfeito com o que está ocorrendo no Recife, essa não é a cidade que eu quero, não comemoro e não acho que é suficiente, né? A gente dizer, fizemos um carnaval bacana, beleza, fez um carnaval bacana, e o outro dia? Eu acho que se a gente quer uma cidade mais justa, mais solidária, nós temos que nos preocupar com os 150 mil recifenses que não têm o que comer, com as mais de 70 mil famílias que não têm moradia na cidade do Recife. A gente precisa entender que, se a gente está discutindo transporte, nós temos que discutir transporte público, de massa. Essa é a atribuição do governo. E, acima de tudo, tem que ter alguém à frente da prefeitura que diga: todos os problemas dessa cidade são meus, principalmente os difíceis. Para as coisas fáceis já todo mundo quer. Todo mundo quer ser prefeito na hora do carnaval. Todo mundo quer ser prefeito na hora do Réveillon, na hora da enchente, na hora de enfrentar um posto de saúde que não tem atendimento, na hora que a gente tem problema de violência, aí ninguém quer, todo mundo corre. Eu tenho coragem, eu tenho vontade de poder trabalhar por essa cidade, e por isso estou colocando meu nome à disposição, e eu espero que as pessoas avaliem ao longo dessa jornada a nossa história, a nossa capacidade, as verdades que a gente está querendo colocar. Vamos tirar os filtros da cidade do Recife, esquecer publicidade, botar a cara de fora da janela e de verdade perceber, será que o Recife melhorou ou não melhorou nesses últimos 4 anos? Então, tem uma candidatura do atual prefeito que busca a reeleição. Ela só faz sentido se as pessoas perceberem que o Recife está indo no rumo certo. Eles estão governando a cidade há 12 anos. Se não resolveram os problemas crônicos, se não resolveram os problemas sociais, eu não vejo sentido nisso continuar. Mas a decisão não é minha, ela é do eleitor, e a gente está propondo aqui um caminho de mudança onde a gente tenha e coloque mais valor nas pessoas, onde a gente faça uma gestão que não seja sobre a minha pessoa, que não seja sobre a pessoa de quem está governando, mas que seja sobre o povo, sobre esses problemas que a gente está colocando aqui e as soluções que a gente está propondo. Então, muito obrigado por quem nos acompanhou. Valeu, Daniel. Obrigado por ter vindo até aqui, por esse debate aqui, essa conversa, na verdade, respeitosa. Obrigado mesmo. Fico feliz você que acompanhou até aqui também. Fica de olho que semana que vem a gente tá de volta. Tem mais 2 candidatos. A gente vai fazer mais perguntas aí que você deixa aqui. Inclusive, sempre trazendo um negocinho de Gilson pra cá e um negocinho de Daniel pra lá. O próximo é João Campos. Então, quarta-feira que vem, ele vai estar aqui. A gente vai trazer várias perguntas e vários detalhes que ao longo dos outros podcasts a galera tá trazendo aqui, então a gente vai conversar. E na sexta-feira, que é a próxima, é Dani Portela. Então fica de olho. Obrigado aí pela audiência, pelo apoio, pelo carinho. É isso aí, só confirmando aqui pra vocês, se vocês anotarem a data aí, dia 11 de setembro às 6 horas também ao vivo, João Campos, do PSB, e dia 13 de setembro às 6 horas também ao vivo, Dani Portela, do PSOL. É isso, se você gostou, deixa aí seu like, deixa seu comentário e acompanha a gente nas plataformas de áudio. Tem qualquer um lá, você bota Fala Ordinário e escuta. Obrigado. Valeu, galera, até semana que vem, tamo junto.